Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Além dos Números. O convidado de hoje, vou tentar enumerar: ator, dançarino, contador, advogado, mentor, influencer. A ideia aqui é tentar saber como ele saiu de dançarino para um multi-influencer dentro da área contábil e também administrativa e empresarial. Com vocês, Johnny Martins. Chama! Fala, galera! Rodrigão, obrigado. Muito prazer estar aqui nesse podcast. Além dos números, né? A gente fala sobre números, nossa profissão, mas acredito que a gente está muito conectado com pessoas, né? E essa conexão foi muito importante desde quando a gente se conheceu, que a história é muito legal. E a gente está aqui hoje gravando um podcast muito feliz nesse passo, né, que você vem dando em relação ao digital. Tanta gente precisa te conhecer, precisa ouvir sua mensagem. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você gravando esse podcast. A felicidade é minha porque eu falo, esses dias eu até fui numa consulta e aí a secretária do médico virou e falou assim: nossa, como você fala bem, como você se comunica bem, eu vou até te seguir, você tem Instagram, vou te seguir. Falei para ela: olha, isso é a partir de agora. Se a gente voltasse há uns 4, 5 meses, talvez nós não estaríamos nem conversando. E muito disso é de ter conhecido você. E acho que para mim é importante estar aqui, porque os meus clientes conhecem você por fotos, né? Uhum. Clientes, familiares. E hoje eles vão poder entender a potência de quem você é. Então eu falo que você é aquele mentor, aquela pessoa que se conecta com o empresário e consegue tirar o melhor dele. Então você fala: cara, vamos sair da caixa, vamos extrair o que você tem de melhor, que todo mundo pode chegar em algum lugar. Então, acho que eu quero que o pessoal te conheça. Mas isso eu quero voltar um pouquinho lá no tempo. Vamos, bora. Porque eu conversei algumas vezes com o seu pai, então eu estou trazendo aqui memórias minhas sobre você e com seus pais, na verdade. E a sua mãe me disse que você, desde pequeno, era uma pessoa, era um menino que amava super-herói e amava carrinho. Uhum. Fala um pouquinho disso. Cara, eu sempre gostei de carrinho e gostava de super-herói. Eu sempre me identifiquei muito com o super-homem, né? O Superman. E naquela época eu não sabia que eu não poderia ter superpoderes, né? Não me jogava do beliche para ver se eu voava, mas eu queria ajudar. De alguma forma eu queria ajudar as pessoas. E isso só fez sentido nesse impacto de ajudar as pessoas quando agora mais velho, né? Então, eu sempre gostei disso, eu sempre fui um cara que gostei de um holofote. Essa é a verdade. Eu sempre gostei de um holofote, sempre gostei de chamar atenção, sempre fui hiperativo, sempre cantei, dancei, brinquei, era atração nas festinhas de família, né? Subia na mesa, imitava o Michael Jackson. Então, assim, cara, sempre gostei de aparecer. E isso, desde muito cedo, me levou até a minha mãe ter aquele olhar e falar assim: poxa, eu acho que ele é um artista, de alguma forma ele é um artista. E aí eu comecei muito cedo a trabalhar com comerciais de televisão, né? Comecei com 6 anos de idade. Nossa, cedo mesmo. Cedo. E eu lembro que o primeiro comercial foi do Uno Mille. Quem lembra do Uno Mille? O primeiro Uno Mille que lançou lá atrás, o carro. E eu lembro até do texto. Eu estava escrevendo uma cartinha pro Papai Noel, era assim: Papai Noel, esse ano eu me comportei direitinho, por isso eu quero um Uno Mille. Eu pedi um Uno Mille pro Papai Noel, eu tinha 6 anos. E eu lembro quando eu estava em casa, passando no comercial, né, da novela, passava assim, um take de pouquíssimos segundos, a família vibrava. E eu falava: pô, legal, hein? Até que aparecer na televisão é bacana, hein? Que essa vida é uma vida legal. É isso que eu quero. Naquela hora eu não entendia muito o que eu queria, mas eu queria me divertir, ao mesmo tempo atuar, eu gostava de atuar. E aí minha mãe começou aquela jornada louca de levar eu e minha irmã depois da escola. A gente não tinha tanto tempo de brincar, a gente trabalhava mesmo. A gente ia comer marmita no carro, ia para um teste atrás do outro. E foi uma carreira boa, porque fiquei dos 6 anos de idade até os 14 anos de idade, só fazendo comercial, fiz teatro profissional, fiz filme de curta-metragem, que eu tomava tiro, inclusive. Então você buscou formação mesmo, você não era coisa de brincadeira, acabou se profissionalizando nisso. Profissionalizando. Fiz curso de teatro, né, gostava muito de tudo que ligado à arte, né? Eu fiz música, fiz street dance. Então, assim, eu gostava dessas coisas. Eu confesso que eu não gostava muito
das fases de teste, porque realmente desgasta muito, porque você fica muito tempo ali fazendo teste, você faz 10 testes para ter um resultado positivo. Mas ele testa a sua resiliência desde aquele momento, né? De você ser, entre aspas, rejeitado. Ou seja, não, você não serve para esse papel, você não serve para, você não tem esse perfil, então você aprende a levar não, acho que desde cedo. E só que quando fazia o teste, uma vez eu lembro que eu fiz o comercial do Habib's, quando lançou a batata frita. Mano, criança gosta de batata, meu. E aí era batata. Aí a gente comia batata o dia inteiro. Era batata quentinha o dia inteiro. Eu fiquei 3 dias comendo batata. Depois no quarto, eu não aguentava mais. No terceiro dia, eu já não aguentava mais comer tanta batata. Os caras querendo tuchar batata na gente, não aguentava comer tanta batata. Cara, depois do terceiro dia, eu fiquei acho que uns 2 meses sem comer batata frita. Foram 3 dias de gravação. Foram 3 dias de gravação. Assim, o dinheiro também era muito bom, até por sermos crianças naquela época. E eu lembro que naquela época meu pai não tinha tanta condição financeira. Então o que ele fazia? Ele usava todo o dinheiro para a família e ele colocava o dinheiro numa planilha, que não existia o dinheiro, com um rendimento de renda fixa. E aí ele sempre colocava com 18 anos, era o projeto dele acertar isso com a gente. E quando eu fiz 18 anos, eu lembro que ele me reverteu num carro, ou seja, eu praticamente comprei meu carro com todo aquele trabalho que eu tinha feito. E ele ainda deu um presentinho a mais, né? Então, assim, um carro da época que era muito legal. Sei lá, na época, não sei se custava 60 mil. Um carro naquela época, quando eu fiz 18 anos, era um puta carro. Ele me devia com os juros ali 50 mil. Ele me deu mais uns 10 e falou assim, ó, por tudo que você fez. Então, foi muito legal esse reconhecimento. Na verdade, ele trabalhou com o seu dinheiro, mas Isso. criou uma dívida com você. Exatamente. Entendi. E eu acho isso é um ponto até legal nesse podcast, para deixar para os pais. Meu pai nunca me deu nada de graça, assim, nada de mão beijada. Mas ele sempre facilitou. Ou seja, quando a gente queria alguma coisa, não existia um dinheiro dado, existia um dinheiro emprestado. Mas esse dinheiro emprestado não era com juros abusivos, era com juro de mercado. Ou seja, era melhor eu ter o dinheiro com meu pai do que ter um dinheiro com o banco. E aí tudo que eu precisava, eu lembro que quando eu fiz 20, eu não lembro exatamente a idade, 23 ou 25 anos, eu paguei todas as dívidas do dinheiro que eu tinha pego emprestado com meu pai para construir, para fazer algumas viagens. Que eu fui para a Europa, quis ir para a Europa jogar bola, que eu fui no futebol amador. Cara, eu fiz muita coisa na vida. Mas, voltando à parte artística, eu fiz comercial, teatro e filme de curta-metragem também, que eu era trombadinha, né? Eu bati uma carteira no filme, moleque. Ó, o cara levantou... Que filme você fez? Meu, o cara levantou e fez uma mão ali atrás e bum! E, você é louco. Eu sou bom ator. Fiz um filme chamado Distorted Images. Depois eu vou te mandar. Chama Imagens Distorcidas. Está até no YouTube, acessa lá. Se eu não encontrar, eu te mando. E eu era um garoto de rua que batia a carteira de um americano. E aí, quando eu saía correndo e tal, e aí a polícia me pegava. Só que a polícia, ao invés de me pegar e me prender ou me levar para instituição de menores e tal... para apagar o que eu tinha feito, não encher o saco e me matava. Então, e aí o americano, o cara que tinha sido roubado, ia atrás da polícia brasileira para ver por que não tinha sido feito justiça. É bem legal o filme. É com alguns atores da Globo, Erson Capri, uns atores mais antigos naquela época. E eu lembro uma situação legal para contar sobre essa época também. Eu lembro que quando... eu fiz isso só uma vez na vida como ator. Quando você vai tomar tiro, eles colocam uma camiseta em você e colocam alguns tipo explosivos de sangue, né? De sangue, exatamente. Você é bom, né? Você já tomou tiro? Não, eu sou dos bastidores. Sei como funciona. Sabe como funciona. E aí eu lembro quando o policial fez assim, pá, e aí apontou o primeiro teste. O cara tentou explodir e não explodiu. Na hora que minha mãe viu o cara apontando com a minha arma, minha mãe começou a chorar no backstage. Os caras tiveram que afastar, porque na cabeça inconsciente da minha mãe, estão atirando no meu filho. Aí tiveram que afastar ela do backstage. Aí eu fiz a cena de novo, tomei tiro. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. E aí com 14 anos eu comecei a trabalhar com dança. Sempre gostei de dançar. Aí comecei a trabalhar com dança, tinha grupo de dança, dançava axé, blá, 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 dançava street dance, dançava... E quando eu fiz 17 para 18 anos, comecei a trabalhar em banda baile. Que era, dançava tudo, dançava junto, dançava separado, fazia mega shows, mega formaturas. Eu era dança... E o mais engraçado de tudo isso é que
eu comecei a fazer direito junto. Então, imagina os meus colegas de classe. Eu trabalhava no Serac de segunda a sexta, horário normal. No meio disso tinha o Serac. Porque eu trabalho no Serac desde os 14 anos de idade. A gente já chega lá, mas eu trabalhava no Serac de segunda a sexta, das 8 às 18. De segunda a quinta, eu ia para a faculdade. De sexta, eu pedia para os meus amigos assinarem a lista, porque eu tinha que trabalhar dançando. Então, sexta e sábado eu trabalhava dançando. Então, eu tinha praticamente... o que eu mais gostava de fazer no meu tempo livre, nessa época, era dormir. E eu sou um cara hiperativo, que você me conhece. Exatamente. Só que, eu treinava de manhã, às 6 horas da manhã. Trabalhava das 8 às 18. À noite, eu fazia faculdade, direito na PUC. Foi a primeira faculdade, que é puxado. De sexta, eu matava a aula. Porque tinha que matar, senão eu não trabalhava. Aí trabalhava de sexta e sábado. Então, o tempo que eu tinha livre, eu dormia. Mas o trabalho na questão da dança de final de semana era algo que você gostava de fazer? Você fazia também por uma questão de economia, dinheiro? Eu gostava de fazer, eu era bem remunerado, só que eu sabia que aquela remuneração para um cara de 18, 20 anos era mais alto do que um cara de 18, 20 anos que está no estágio ou que está começando uma jornada. Era um dinheiro bom. Então você alinhava as duas coisas. Alinhava as duas coisas. Era um dinheiro bom. Só que eu sabia que depois dos 25 anos, depois dos 30, aquele dinheiro já não ia ser tão bom assim para a minha idade. Então já tinha uma espécie de... Na minha cabeça assim, eu vou parar em algum momento. Eu não vou ficar... Isso aqui é um lazer remunerado. Gostava de dançar, mas era um lazer remunerado. Então eu fiz isso por 5 anos da vida. Então, desde sempre, Johnny, você já planeja as coisas. Porque hoje, obviamente, eu te conheço, eu vejo como você é muito planejado no que você vai lançar, no trabalho que você vai fazer. Então, desde lá de trás, você já tinha meio que a sequência do que você queria fazer e quanto tempo aquilo ia durar. Sim, e eu acho que eu herdei bastante isso do meu pai. Minha irmã também é assim, a gente é bem planejado. Minha mãe já é mais... vai ver um dia após o outro e tal, mas nós três somos mais planejados. Eu falo que se você não tem um plano, você faz parte do plano de uma outra pessoa. Você precisa ter um plano, você precisa executar um plano, porque senão você não consegue se programar. Nosso tempo é totalmente intencional. Obviamente, eu não sabia lá atrás que essa habilidade que minha mãe me incentivou, porque minha mãe que decorava texto comigo, minha mãe que me botava para ensaiar, minha mãe que falava... Eu participei de muitos programas de televisão, com a Angélica, com a Mila Christi, com a... Putz, tinha um outro nome de uma outra apresentadora, esqueci, não era a Xuxa. Mas a minha mãe falava, você vai lá e na hora que ela estiver fazendo isso, você fala aquilo. Então ela me treinava para eu ser um artista. Eu não sabia que aquelas habilidades do passado iam refletir em algo que faria sentido no futuro. Mas hoje eu entendo que toda essa minha formação de ser advogado, eu tenho OAB, eu não sou bacharel em Direito, eu tenho OAB, tenho CRC, Contabilidade, eu tenho 2 MBAs em Gestão Tributária e Gestão Empresarial pela FGV e tenho uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Eu sabia que essa formação ia me dar base, mas o que ia me dar prosperidade é a minha identidade, que é ser um cara comunicador, ser um cara que não tem medo de falar, ser um cara que é vendedor, que sabe se relacionar com as pessoas, que gosta de pessoas. Isso eu aprendi ao longo da jornada que minha mãe me treinou para que fizesse sentido em algum momento. Eu não sabia se eu ia ser dançarino, se eu ia ser ator, mas uma coisa eu sempre tive na cabeça, que é uma coisa que eu quero trabalhar isso com os meus filhos. Eu acho que assim, a nossa vida... E algumas pessoas podem até discordar do que eu vou falar. A gente tem que trabalhar com o que dá vontade, dá propósito. Isso é importante. Você tem que trabalhar com aquilo que você gosta. Só que se você não conseguir alinhar aquilo com que você gosta com aquilo que dá dinheiro, faça o que dá dinheiro. Porque com o dinheiro você faz aquilo que você gosta. Dinheiro é recurso de vida. Quem tem dinheiro, quem tem mais dinheiro, normalmente tem mais dinheiro para transformar mais vidas. O sucesso que a gente tem está diretamente ligado ao impacto positivo na vida de outras pessoas. Quando a gente tem mais dinheiro, a gente tem mais recursos, é porque a gente está impactando a vida de outras pessoas. Então, se você não consegue... Eu sempre falo, vamos fazer um negócio que gosta, que dá dinheiro. Não consigo fazer os dois, faço o que dá dinheiro. Porque com o que dá dinheiro, você vai fazer depois o que você gosta. Ou com o que dá dinheiro, que às vezes você entra falando, poxa, mas isso não me dá propósito. Muitas vezes a gente encontra propósito no meio da jornada. Você não começa alguma coisa já tendo propósito. Então, se você falar, pô, Johnny, você se imaginava ser contador? Não imaginava ser contador. Mas durante o processo eu aprendi que a contabilidade poderia fazer com que eu alcançasse os meus sonhos, com que eu me conectasse com os maiores agentes de transformação do país, que são os empresários.
E dentro da contabilidade eu pude fazer diferente utilizando a minha identidade para potencializar o ecossistema hoje, para potencializar a minha influência, a educação. Então tudo vai se ligando quando você é intencional. Obviamente eu não sabia que eu não naquela época eu não podia ser um super-herói, né? Que eu não podia ser o Homem-Aranha ou o Superman. Mas hoje a minha empresa ela impacta mais de 3.500 clientes recorrentes, impacta mais de 300 famílias, que são 300 colaboradores, impacta mais de 3.000 alunos, que nós temos 3.000 alunos, impacta mais de 50 instituições, que esse ano a gente vai bater mais ou menos 50 instituições que a gente doa. Então essa é a força do meu trabalho, essa é a força propulsora que gera negócio, gera dinheiro por todo o histórico que eu construí durante a minha carreira. Mas eu trocaria a questão do dinheiro pela prosperidade, no caso. Porque eu acho que você... que uma vez, quando a gente se conheceu, eu te falei sobre isso. Você é uma pessoa, um showman no palco, uma pessoa que quem te conhece vê sua potência de quem você é, mas, ao mesmo tempo, você é uma pessoa muito simples. Uma pessoa que se preocupa com o outro. E eu acho que muitas vezes, quando você fala, estou na contabilidade, estou empresariando, estou fazendo, mas ao mesmo tempo, lá no fundo do seu coração, você sabe a quantidade de gente que você está trazendo junto com você. Eu já vi você em muitos momentos no off, que eu sou de prestar muita atenção nos bastidores. Como você potencializa seu time? Como você agradece, como você se preocupa. Pequenas coisas. Um dia eu vi você comentando com o cara, deu certo a questão do carro. Você estava no meio de um evento. Entendeu? Você se preocupou, você sabia que aquilo era um problema para ele, então você ali perguntou, porque talvez ele estava com a cabeça pensando naquilo, e você, no meio de uma apresentação, 2 dias de imersão, um monte de gente para te ouvir, você teve uma pequena preocupação com uma pessoa do seu time. Sim. Então eu vejo que o propósito é que talvez seja uma pessoa que deu muito certo, né? Então, talvez as pessoas olhem para você agora, mas esse outro lado, que tanto os sócios do Fire, como eu acredito que todo o seu time, porque a gente vê no olho quando a gente está apaixonado por quem está comandando a gente. Seu time inteiro é apaixonado por você. Né? Então eu vejo isso. Os sócios do Serac, mesma coisa. Então há uma admiração que as pessoas têm, e você sabe, às vezes tem sócios que são maiores ou tem, mas olha para você e fala, pô, esse cara tem potência, esse cara se preocupa comigo, cara, só dando um adendo aqui, que eu já te agradeci isso no off, mas quando meu irmão faleceu, você me ligou, você colocou à disposição o Serac. Você falou, Rodrigo, você quer que eu mande alguém daqui para aí? Alguém precisar de ajuda? Aí eu chego no velório, tem uma coroa de flores da sua família. Né? Você pôs lá a família Martins, time Serac. Então, Johnny, acho que esse seu coração e essa sua preocupação vai muito além. E eu queria entender como é que você conseguiu estar no meio artístico, que é um meio muito difícil de ego, que as pessoas geralmente têm muito ego. Você conseguiu manter sua simplicidade, porque o holofote ele é muito forte, né? A luz Sim. que bate na gente, às vezes acaba fazendo com que a gente transcenda quem nós somos. Sou um pouquinho maior que o outro. Você não deixa isso acontecer. Como é que você faz isso? Olha, a base familiar ela é muito importante. Normalmente pessoas que têm algum problema interno, elas não têm base familiar e isso é muito triste, né? Então, se você tem pessoas boas do seu lado, que eu falo que nós somos frutos do ambiente, é muito mais fácil você dar certo. Então, eu sempre vi o respeito desde base, desde casa, familiar. Eu sempre dei valor muito para os meus pais. Isso é bíblico, né? Da gente honrar a quem dá honra. E eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas. Eu sempre gostei de trocar energia, de olhar olho no olho e tal. Eu sempre gostei disso. E eu sempre fico preocupado como as pessoas estão se sentindo. Isso sempre foi uma característica minha. Meus amigos falam que eu sempre penso sempre no outro, penso no outro. Eu até brinco, eu falo assim, gente, eu não sou um Neymar da vida, mas vocês já perceberam quantos amigos e quantas pessoas em comum já trabalharam no Serac ou passaram por Serac ou estiveram em momentos do Serac? Então, quando eu vejo, por exemplo, o Neymar fazendo um movimento desse, de ter pessoas boas próximas a ele, é a mesma coisa que eu faria.
Eu não daria nada de mão beijada para ninguém, mas e ele também não faz isso, mas eu faria exatamente, eu traria pessoas boas, porque eu valorizo quem me valoriza, né? Mas uma coisa que eu sempre fiz indiretamente e hoje eu faço diretamente de forma totalmente intencional, é procurar transformar a pessoa como uma pessoa única. Então assim, o porteiro ele tem que saber o nome dele. Cara, se eu estou falando com o André, é o André. Não é o fulaninho, não é não sei o quê. Se eu estou falando com uma pessoa do meu time aqui, é o Vini, é a Alice, é o Rafa. Johnny, você sabe o nome de 300 pessoas do seu time? Não, eu não sei, mas eu me esforço para saber. Mas você pode colocar aí que pelo menos uns 70% eu sei. E quando eu chego no escritório, eu cumprimento as pessoas, eu cumprimento pelo nome, eu faço questão de todo aniversário mandar mensagem para as pessoas para trazer unicidade. Então, assim, eu sempre me preocupei com as pessoas. Mas eu também, ao mesmo tempo que eu me preocupo, eu não sou um cara que é bonzinho. É diferente. Você não pode ser um cara bonzinho com tudo. Você tem que ser um líder que, ao mesmo tempo que você inspira, em alguns momentos você tem que ser um pouco tirano. Você tem que ser um pouco firme. Um pouco não, você tem que ser firme. Porque senão, você não vira líder. As pessoas não te respeitam. Assim, cara, beleza, a gente tá aqui para resultado. Agora, beleza, gosto de você e tal, mas vamos falar sério? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tem que dar resultado. Você não tá aqui, eu não tô aqui para brincar. Eu não tô aqui para brincar nem com o seu tempo, nem com o meu tempo. Então, assim, a sua pergunta é base familiar, me trouxe com essa conexão, e acho que da minha essência também veio muito isso de conectar com as pessoas. Sempre me preocupei com as pessoas. Eu sempre me preocupei com como elas estão se sentindo. Eu me preocupo com todo mundo ali. E isso faz com que os lugares que eu esteja, a energia ela seja multiplicada pelas pessoas do jeito que eu gostaria. Então eu alinho, e eles sabem disso, eu alinho com eles e falo assim, gente, em evento, falo exatamente assim, em evento não é momento de brincadeirinha. Eu não quero conversa paralela, eu não quero risadinha. Não é para não deixar, é diferente de deixar o ambiente leve. É você desfocar. A sua energia tem que estar alta, você tem que estar ali para entregar valor para as pessoas, tem que dar atenção, tá todo mundo esperando a sua atenção. Só que é trabalho. Beleza? Se eu pegar alguém de brincadeirinha, vai sair. Porque quando a gente começou a fazer eventos, os primeiros eventos, aconteceu umas coisas assim. E aí eu já dei para a letra para os próximos eventos. Mas eu quero que todos se divirtam. Só que se divertir entendendo que é trabalho. Então, assim, é você trazer a sua energia e mostrar para as pessoas, todos estão aqui para ter resultado. Se essa empresa crescer, todo mundo cresce. Então, todo mundo tem que se preocupar. A nossa preocupação com os nossos sócios, com você do Fire, é muito grande. E eu não estou falando só do Johnny e da Cibele. Mas quando você chegar no nosso evento, o jeito que você é recebido, o jeito que você é tratado, isso tudo faz parte de uma liderança que não é só do Johnny, são de várias pessoas aqui. Mas eu acredito que eu tenho um papel muito forte, sim, muito. A gente estava até comentando agora um pouco antes de começar esse podcast, que a gente vai ter um evento agora, no próximo sábado, e que são quase 3.500 pessoas. Então, é muita gente, é muita responsabilidade. É gente vindo de tudo quanto é lado do país. É gente vindo do Piauí, é gente vindo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, fretando ônibus com 70, 50 pessoas. Olha o poder dessa mensagem. Então, assim, isso não me dá o luxo de eu tratar mal, de eu não saber, ou de... Cara, eu tenho que passar minha energia máxima, porque é muita gente esperando de você algo que pode... Uma palavra sua pode transformar a vida da pessoa. Fala, cara, você transformou minha vida, mudou minha vida. Então, eu falo que, assim, eu sou muito grato a Deus, a minha família também, principalmente. E eu falo família não só meu pai, minha mãe e minha irmã, mas a minha esposa... Eu honro minha esposa, até meus sobrinhos, né? São dois. São dois. Aí futuramente aos filhos que eu quero ter. E eles já entram a sua sobrinha no último Fire disputou. Acho que ela ficou no time da Carla, né? Ficou. E firme e forte. Falei, nossa. Não, já que é legal? Estão igual a mãe e o tio, né? A mãe e o tio. E sabe que é legal? A gente está colocando também eles para trabalhar nos eventos. Eles vendem. Então, eles vendem nos eventos, vendem camiseta. Vendem Nossa, uma família de vendedores. Família de vendedores. Começou com sua mãe, né? Porque sua mãe, a base dela é vendas, né? Mas vocês acham que eu sou bom vendedor? Vai ver minha mãe. Minha mãe vende cobertor para quem tá na praia, vende areia pro... É que sua mãe é uma mulher linda e dócil. Já tem as duas coisas, quebra já a pessoa na parte da beleza. E ela... É muito dócil, sua mãe. Quando ela conversa com a gente, parece que ela tá te abraçando na forma de falar. Então, para ela é muito fácil.
Jory, como você entra para o Serac, né? Porque você teve essa vida de superstar. E como você entra para o Serac? Com 6 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com comerciais, meu pai me levava para o Serac, trazia para o Serac era uma empresa pequena naquela época, me levava assim nas férias para eu entender o que era o trabalho, né? Então, eu entendia, eu separava canetinha, eu separava papel, ele me dava trabalho de criança ali, né? Para eu entender, eu entendi a atmosfera, o ambiente da empresa, as pessoas que estavam ali, o meu pai coordenando as coisas. E eu saía dali, meu pai me dava não lembro quanto que era na época, mas sei lá, uns R$5, R$3. Eu ia na banca, comprava uma revistinha, um doce, alguma coisa assim. E eu acabava entendendo que depois do trabalho tinha uma recompensa. E aí, a partir daquele momento, eu percebi que, não naquele momento, mas durante toda essa jornada que meu pai me levava para a empresa, que meu pai estava me treinando ali, estava me mostrando que o trabalho era bom. Porque tem muito empresário, eu sempre falo isso nas minhas palestras, que tem muito empresário que se acha tão bom e os filhos não aguentam pisar no escritório. Eles acham que o escritório é chato, que não é para eles, porque o empresário ele quer ensinar o filho como ele foi ensinado. Não tem como. Não dá para você ensinar o seu filho com aquilo que você aprendeu. Você tem que trazer as habilidades do futuro, colocar ele no escritório, deixar ele ter autonomia ou tentar inovar em algumas frentes. E aí você ir aparando as arestas e trazendo uma outra visão para o seu filho. Às vezes você acha que você é tão bom empresário, seu filho não aguenta entrar no seu escritório. E isso é muito importante. O filho precisa entender isso. E eu naquela época eu comecei a entender o escritório. E meu pai nunca chegava reclamando do trabalho. Tem muita gente também que chega, sendo empresário ou sendo colaborador, chega em casa estressado, reclamando do trabalho, reclamando do líder. Cara, se você reclama do seu trabalho, você está ensinando para o seu filho que o seu trabalho é ruim. Meu pai nunca chegou reclamando. Para mim, trabalhar é uma coisa boa. Então, ele chegava em casa sempre bem, sempre feliz, querendo brincar. Então, eu já trabalhava com comercial, comecei a trabalhar pequeno e tal. Mas aquilo ali, naquele momento, eu trabalhava com comercial, não trabalhava no Serac. No Serac eu comecei com 14 anos de idade. Aí, todos os dias de tarde, depois da escola, meus amigos às vezes iam pro cinema, iam jogar bola, eu vinha trabalhar. Empresa ainda pequena. E dos 14 aos 20, quando eu fiz 20 anos, meu pai era sócio de mais outras duas pessoas. Eles se separaram na sociedade por questão de estratégia mesmo. E na separação, cada um ficou com um CNPJ e cada CNPJ tinha uma dívida. A nossa dívida, se trouxer a valor presente hoje, seria como se fosse uns R$500 mil hoje para uma empresa que tinha uns 8 funcionários. Então, uma empresa quebrada. Quebrada, uma empresa quebrada. Aí era você, a Carla e seu pai. Carla, meu pai. A Carla já veio junto. A Carla também já estava aqui trabalhando, mas a Carla ainda estava eu tinha 20 anos, a Carla tinha 17. Ela estava quase na faculdade, ela ainda não estava na faculdade. Então a Carla também estava trabalhando de tarde, ela vinha de tarde trabalhar. Eu já estava todos os dias. O tempo período integral, né? E cursando direito à noite. E aí naquele momento a gente tinha uma alternativa. Ou a gente continuava no mercado e fazia diferente, ou a gente saía do mercado, não estava dando resultado. Nós decidimos ficar na contabilidade e fazer diferente. E durante longos 10 anos, né? Era 2006, quando eu tinha 20 anos. 2006 até 2016, a gente conseguiu, por isso que não acontece da noite para o dia, colocar a empresa no positivo, conseguir fazer a empresa ter um faturamento legalzinho, assim, já tinha uns seus 100 e poucos mil de faturamento, 20 e poucos empregados, era uma empresa saudável, já tínhamos um lucro ok, né? Não era uma empresa grande, mas era uma empresa que tinha um lucro bacaninha. Ou seja, estávamos durante 10 anos trabalhando pessoas, processos, sistemas, vendas principalmente, dentro de tudo isso, um pacote cultural trazido por nós. Então, em 2006, quando quase quebrou, a primeira visão que nós tivemos precisamos encontrar um caminho. E para encontrar um caminho, só modelando empresas ou pessoas de sucesso. E a grande sacada, não lembro por que a gente teve. Isso eu não lembro que a gente teve essa sacada, mas nós decidimos não modelar empresas da área. Nós fomos modelar as maiores empresas do mundo, Disney, Apple, Google, Facebook, essas empresas que estavam crescendo e tal. Principalmente a Disney, a gente chegou naquela época e falou, por que a Disney tem que eu não tenho? É tipo chegar pro Brad Pitt, o que ele tem que eu não tenho? O cara é bonito, rico, famoso, o cara tem tudo. A gente não tinha nada daquilo. E aí fomos mapear, chegamos na cultura, e aí falou, cara, o que é cultura? Aí falamos com meu pai, conversamos ele, falou, precisamos colocar uma cultura aqui.
E aí a gente começou a colocar o que fazia sentido pra gente. Então começou cedo a questão de se vocês idealizarem a cultura de Serac. Começou cedo. A passos de tartaruga, né? Porque demorou 10 anos, né? E a cultura fala que ela não é uma prova de 100 metros rasos, ela é uma maratona, ela precisa estar ali vivendo todos os dias. E depois de 10 anos, não que a cultura seja 100%, mas porque ela precisa ser constantemente vivida, né? Pelos líderes e por toda a organização. Mas a gente conseguiu colocar a nossa identidade. E todo empresário, muitas vezes, ele pensa assim, poxa, cultura é subjetivo, mas a sua empresa tem cultura. Resta saber se a cultura é implementada por você ou é que está sendo implementada pelo seu time, pelos funcionários. Então, assim, o jeito que o seu time atende é cultura. O jeito que o seu time vende é cultura. O jeito que o seu time entrega é cultura. Só que se você não fala aquilo que você quer para eles ou estabelece esses valores, esses princípios inegociáveis, uma visão de futuro, cada um vai fazer aquilo que acha que tem que fazer. Então, você tem que fazer uma cultura boa para você. Porque a cultura ela atrai os semelhantes ou ela repele os diferentes. A cultura é sinergia. Cara, gostei do que o Rodrigo está fazendo. Direciona, pô, esse cara tem visão. Eu quero ir para lá junto com ele. Se você não me mostra essa visão, eu vou fazer o que eu estou achando que eu tenho que fazer. Ou aqui vai ser só um lugar para eu passar meu tempo. Então a gente começou a trabalhar isso. E dentro dessa cultura, a gente passou a olhar muito para as pessoas, né? Cara, eu preciso olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas, olhar para as pessoas. Preciso conversar com as pessoas. Preciso saber o que elas querem. Preciso entender que o crescimento exige desconforto, exige trabalho, exige você cobrar as pessoas, mas ao mesmo tempo você tem que recompensar elas. Então a gente começou também a trabalhar recompensa, meritocracia e foi trabalhando isso. Hoje, para você ter ideia, o Serac premia os melhores do ano com viagem nacional e internacional com acompanhante, já premiou com 3 carros, 0 quilômetro, já premiou com prêmios em dinheiro, com iPhone, com tablet. E é prêmio, é mérito, não é sorteio, é mérito. Então a gente gosta de recompensar as pessoas que caminham com a gente nessa jornada. E está tudo bem se algumas pessoas caminharam e durante um determinado momento não fez sentido a história do Serac para elas, mas elas foram seguir a vida delas e tá tudo bem também as pessoas que continuam com a gente. Então, assim, investir muito em pessoas é um pilar muito forte para ter uma cultura. As pessoas falam a cultura do Serac, tem muita energia. Cara, a gente trabalhou para isso, eu trabalhei para isso. As pessoas falam assim, nossa, tem muita sorte com o seu time. Será que é sorte? As pessoas falam, você tem muita sorte com a doméstica que trabalha na sua casa. Será que é sorte? Será que eu tenho sorte ou será que eu estou fazendo isso de forma intencional? Tenho muita sorte mesmo. Né? Tudo é sorte. E eu acho que muito é uma coisa para o empresário pegar para ele, né? Às vezes, se a pessoa não está conectada com você, não tem por que ela continuar no seu time. Para que você vai continuar com uma pessoa só porque ela está com você há 16, 20 anos? Pô, mas até aqui, foi até aqui. Encontre o jeito de remunerar essa pessoa, aquilo que está dentro do seu coração. Eu falo, faça uma boa rescisão, um bom término de trabalho ou um bom encerramento de contrato de sociedade e pague aquilo que você acha justo, mas continue o caminho livre. Essa pessoa foi boa, às vezes até aqui, mas agora, se ela não está conectada com você, se ela não está 100% com você, para que você vai continuar esse processo? É praticamente um casamento que vai dar errado. E não faz sentido nem para ela, né? Não. Para ela mesma não faz sentido. Não faz. Então, Johnny, você pega uma empresa, em momento nenhum vocês pensaram em desistir do Serac quando veio a dívida. Uhum. Então, porque a gente muito fala na parte cristã que a gente só consegue alcançar o coração das pessoas quando a gente viveu uma dor. Então, se a gente vive uma dor, eu vou pregar sobre uma dor, eu acabo chegando no coração da pessoa porque, de fato, eu passei por aquilo. Sim. Então, a questão de, vamos colocar esse impeditivo de imposto como uma derrota, para você foi muito forte no sentido, opa, vou fazer diferente, vou encontrar o caminho diferente para vencer esse processo aqui. Foi mais ou menos isso? Porque você fala com tanta energia e é tão... E eu lembro, a primeira vez, eu nunca vou esquecer o dia que eu te conheci. Porque era nítido em você que você tinha vivido aquele processo. Sim. E você viveu o processo de uma forma que você ganhou a maratona. Porque estava dentro de você. E vendo a sua história mais em detalhe agora, dá para ver por que dá para acreditar em você. E sabe uma coisa que as pessoas me perguntam, eu parei um dia para refletir. Por que o Serac deu tanto certo? Eu acho que... Não, quem acha tem dúvida. Eu tenho certeza que naquilo que a gente faz, eu sempre falei, você sempre me ouviu falar,
Será que não é a maior empresa de contabilidade do Brasil e não é a melhor empresa de contabilidade do Brasil, mas é uma das mais conhecidas. E por ser uma das mais conhecidas, tem os resultados que tem. Então, eu não sou o melhor contador do Brasil e também não tenho a maior empresa. Mas tem essa relevância, tem esses resultados pela forma como eu me posiciono e principalmente porque nós não temos a essência técnica. Quem é técnico demais, o cara que é extremamente técnico, o cara não consegue desenvolver habilidades que são habilidades que vão trazer a prosperidade para ele. Então, o contato com as pessoas, só o fato de você ser bom com pessoas, que para algumas pessoas falam assim, não, é baboseira, ou não gosto de pessoas, ou sou reservado. Cara, isso já você sai muito na frente do que a maioria das pessoas. E a gente teve esse olhar e essa vontade, porque eu lembro que a gente aqui, dos nossos mais de 3.500 clientes recorrentes, 1.000 e poucos clientes são cartórios. Nós somos a maior contabilidade, isso nós somos a maior contabilidade para cartórios do Brasil. E tem no Brasil quase 14 mil cartórios. E não tem ninguém que tem mais de 1.000 clientes como nós temos. E eu lembro que lá atrás, antes de eu decidir trabalhar na empresa, eu queria ser... Eu acho que eu não falei nunca isso em um podcast. Eu queria ser titular de cartório. Porque cartório não é... Antigamente era hereditário, hoje é concurso público. Hoje já há algum tempo é concurso público. E eu queria ser titular de cartório. Só que eu pensava o seguinte, cara, eu vou ter que estudar muito para uma prova e que eu vou ter que parar alguns anos da minha vida, eu vou ter que parar uns 10 anos para estudar e ficar sendo bancado pelo meu pai, porque, cara, é uma competição muito séria, é uma prova muito difícil. Talvez, para eu passar num concurso, para estar no interior de São Paulo, ter que mudar minha vida para o interior de São Paulo, para talvez ganhar uma remuneração legal, porque tem titulares de cartório que ganham muito, mas tem titulares de cartório que ganham menos. E quando eu ouvi que a empresa e a contabilidade ela me conectava a muitos empresários e eu poderia criar várias soluções e nem pensava em educação. O cartório, no caso, limitaria, que era aquele trabalho. Aquele trabalho. Não tem como você multiplicar um cartório. Não tem. Você pode prestar mais... Tem atividades que você pode fomentar a atividade, mas mesmo assim... Mas tem uma limitação. Tem uma limitação. Fala, cara, eu preciso estar do lado do meu pai. E eu lembro que eu acordei assim, eu lembro que eu dei aquele negócio assim... Agora, porque 2006 foi quando quase quebrou e a gente começou a trabalhar ali. Mas até então que estava fazendo direito, queria ser titular de cartório. Quando foi 2008, eu olhei para o negócio e falei assim, cara, esse negócio vai ser gigante. Eu nem tinha ideia do que eu poderia ver lá na frente de influência, de educação, não tinha nada disso. Mas eu falava, cara, olha isso. E esse é o poder da contabilidade. Você que tem 4 filhos, a minha irmã que tem 2 filhos, eu quero ter filhos. Se eu sou um adolescente ou até um cara que estou me preparando para a faculdade, eu falo, cara, peraí, os meus amigos falam em coisas que está todo mundo falando. Eu vou fazer contabilidade, eu vou ser empresário contábil, porque eu não quero ser reconhecido como um contador. Contador é a minha profissão. Mas eu quero ser reconhecido por aquilo que eu faço como um empresário, como um conselheiro, como um consultor de negócio, como um cara que gera valor para o empresário. Eu posso me conectar a muita gente, posso abrir muitas portas, posso ajudar muita gente. Então eu comecei a ter essa visão. Eu lembro que foi fortemente em 2008 eu comecei a ter essa visão. E aí eu comprei essa visão, estava comprado. E em 2016... Quando a gente chegou em 2016, era como se fosse assim, cara, que legal, ó, nós fizemos um bom trabalho, nós conseguimos deixar uma empresa no positivo, a gente começou ali a ter uma vida de uma classe média alta ali, mais ou menos classe média. Algo que a gente não tinha quando a empresa estava ali tentando patinar e não crescia. Mas em 2016 teve a outra virada de chave. 2016 a 2020, eu lembro no primeiro curso que eu investi foi o curso do Paulo Vieira, que se tornou depois nosso cliente numa parte de consultoria tributária. Ele é o do método CIS? Do método CIS, isso. E no Paulo Vieira eu fiz o curso lá com ele e eu falei, cara, tudo é questão de cabeça, de mentalidade, de desafio. E aqui aquele curso me abriu a cabeça e falou assim, cara, eu preciso estar mais em ambientes, mais em eventos, mais em cursos, eu preciso começar a frequentar um monte de coisa. E aí eu comecei a me posicionar. E aí eu lembro o primeiro ambiente que a gente investiu 50 mil reais, que pra gente era muito dinheiro naquela época, e eu baseando numa visão, não numa condição que eu tinha. Porque quem se baseia em condição fica condicionado ao passado para não tomar uma decisão no presente de algo que quer ver no futuro. Eu tinha uma visão, cara, preciso investir no ambiente certo para ter pessoas próximas que vão me falar o caminho.
Eu fui o primeiro a entrar, meu pai me apoiou lá, falando, entra e tal. E eu comecei a trazer conceitos, e meu pai falou assim, cara, muito legal isso e tal. E era só conceitos. E aí, vamos investir mais. Aí começamos a investir. E aí eu fiz aquela conta, eu fiz, cara, depois de 8 a 10 meses que eu estou investindo em um ano, tá voltando em receita bruta por mês. E as pessoas nem sabem se eu sou bom ou não. Lógico, eu tenho que me provar bom depois para ser sustentável meu negócio. Mas no começo eu preciso parecer bom. E depois eu preciso me provar bom. Só que para eu parecer bom, não adianta eu ficar no escritório. Não vai ajudar em nada. Eu vou fazer um bom trabalho para o cliente, esse cliente vai me indicar para outros. Beleza, mas como que eu vou crescer? Eu vou crescer muito pouco. Meu tempo é o hoje, é o agora. Eu quero ser rico agora. Eu quero prosperar agora. E aí, de 2016 a 2020, aí começamos a investir pesado em ambiente. Aí era primeiro ano 50 mil, no segundo ano 100 mil, no terceiro ano 200 mil, no quarto ano. Hoje, será que investe mais de R$1 milhão por ano em ambientes assim? Para estar próximo de empresários, para captar clientes, para aprendizado. Porque o ambiente é a maior referência que você pode ter. Eu falo assim, por mais que doa algumas pessoas, e não foi o meu caso, graças a Deus, mas a nossa maior referência quando a gente nasce são nossos pais. Só que muitas vezes os nossos pais não podem ser referência de prosperidade financeira. Pode ser referência de valores, de carinho, de amor, de felicidade. Mas se o seu pai, a sua mãe, eles ganharam na vida no máximo 10, 20 mil reais, 30 mil reais, isso não vai ser um piso na sua cabeça, vai ser um teto. Isso vai te limitar, porque você vai achar que você merece a mesma coisa que eles. Mas eu não acho. Mas vai achar. Se você não tiver uma outra referência, uma outra pessoa do seu lado falando assim, cara, sabe você quer ganhar quanto? Eu quero ganhar isso, tá bom, o caminho é esse aqui. Porque acredita em mim, quando a pessoa está acima de você, ela fala o que ela fez para chegar ali. Quando a pessoa está no mesmo patamar ou abaixo, ela nunca vai falar. Ela não quer você melhor do que ela. Quando você está numa média e a pessoa vê você saindo dessa média, a pessoa ela não quer. E ela não quer porque ela não consegue alcançar o que está alcançando. As pessoas estranham que muitas vezes as pessoas esquecem que o caminho é dela. Então não tem uma comparação de pode ser os pais, né? Você é quem vai fazer seu caminho, você que vai voar longe, né? E essa questão, é importante você ter colocado isso, porque eu falo isso muito para as pessoas. Às vezes a gente olha essas pessoas que têm mentoria, no caso você que tem o Fire, a pessoa fala, nossa, mas para eu entrar é um ticket alto. Eu falei, gente, você não sabe o que vai mudar a sua vida. Na questão de entendimento, de autoconhecimento, de potencialidade de quem você é, que é o que você falou. Tem uma frase que eu ouço muito no Fire, mas que toda vez eu penso nela, a experiência muda a frequência. Então, quando a gente está com vocês, o ambiente também é uma coisa absurda. Então, eu fui no último agora, teve uma imersão de 3 dias, cara, eu me conectei com umas 25 pessoas. Então, através de você sempre fala pra gente, cara, vê, conhece, entende a pessoa, vê o ambiente, aproveita onde você está. Então, a cabeça da gente, quando a gente está andando com pessoas que já teve uma experiência de como crescer, você começa a entender, porque daí hoje a gente consegue ver o resultado em você. Talvez quando você começou em 2016, ninguém via, você fez o primeiro curso, mas hoje são quantos cursos? Você está falando, eu invisto 1 milhão por ano em novos ambientes. E ambientes é isso. Abre a sua cabeça, né? Muda a forma de você pensar. Total. Como que eu vou me reinventar? Porque você não tem limitação, né? Você começa a ver que você fala... Eu tenho um filme na minha cabeça, vários filmes de Hollywood, né? O problema das pessoas é que elas deixam de investir porque elas já querem a contrapartida no começo, na hora. Se você está construindo valor, você não precisa rentabilizar sempre. Você pode ter prejuízo no começo. Isso é difícil a pessoa entender. E o prejuízo não é prejuízo porque ela está investindo, é porque em determinado momento ela ainda não está vendo o retorno. Só que ela só vai vivenciar o retorno quando ela tiver experiência. Por exemplo, como é que você explica a Disney para quem nunca foi na Disney? Como é que você explica o Fire para quem nunca foi no Fire? Não dá para explicar. Você só explica tendo experiência. Johnny, mas eu tô ali pelo retorno. Tá? O retorno não é você entrando... Fala assim, eu vou olhar se eu tenho dinheiro para pagar isso aqui. Não é você fazendo isso. Você vai ter o dinheiro a partir do momento que você estiver lá dentro, com um cliente que você ainda nem tem por coisas que você ainda nem sabe fazer. É que as pessoas elas deixam muito de aprender com os outros. Por quê? O ser humano, ele é na sua essência uma pessoa que ele acha que ele é autossuficiente o tempo inteiro. Sou autossuficiente, eu consigo fazer sozinho.
Não, conseguiu aprender, conseguiu gastar menos. Ele não percebe que o tempo do aprendizado dele sozinho é muito maior e gasta muito maior no começo. E principalmente no final, às vezes ele nem chega no resultado final. E tem muita gente também que fala assim, não, cara, eu não vou aprender com o Rodrigo, eu não vou aprender com o Johnny. Eu não gosto dele. Isso é a maior burrice que você pode cometer. Sabe por quê? A gente não precisa gostar de uma pessoa para aprender com ela. Se a gente gosta da pessoa, melhor. Porque assim a gente se identifica e a gente gosta e aprende. Ótimo. Mas se você aprende e você entende que cada pessoa é única e cada pessoa tem um tipo de resultado, você não precisa gostar dela. Você só precisa aceitar quem ela é. Você precisa aceitar os resultados que ela tem. Porque muitas pessoas falam assim, eu gosto de aprender com o Rodrigo porque eu pareço com ele, eu pareço muito com ele. Só que a pior coisa, se você quer sem procurar para aprender com uma pessoa que parece com você, é o desconforto. Normalmente ela vai saber o que você sabe. Exatamente. E se ela sabe o que você sabe, vai ficar 2 mulas empacadas sem fazer nada. Então assim, cara, se você entende que você pode aprender com qualquer ser humano, que você tem que estar num ambiente com qualquer ser humano que tem resultado. Johnny, como eu sei quem tem resultado? Cara, é um cara que tem resultado, tem número, tem histórico, tem pessoas boas próximas, tem conhecimento. Isso é um cara que tem resultado. E vai falar aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Então, assim, isso é um cara que tem resultado. Se tem resultado, cara, você pode aprender com qualquer pessoa. E ambiente é a maior sacada. Eu inclusive, se eu pudesse me dar um conselho pro Johnny do passado, eu teria investido antes nos ambientes melhores. Por quê? Não, mas dá pra gente fazer numericamente, Johnny. Imagina, você levou de 2006 a 2016 para liquidar uma dívida e faturar em torno de 100 mil reais por mês. Anos. De 2016 para 2024, quanto em número será que... E todo portfólio será que olha, cresceu? Olha, em muito menos tempo. 2016 a 2019, janeiro de 2019, a gente bateu o nosso primeiro R$1 milhão por mês. E onde foi a virada de chave? Investir em educação. Investir em educação, investir em ambiente. Ou seja, aqueles 10 anos que eu investi fazendo sozinho e modelando, vindo em outras empresas, modelando, que foi um método que a gente achou naquela época, eu teria feito muito mais rápido se eu tivesse com outras pessoas melhores do que eu. Mas muito mais rápido. Então, isso assim, mostra agora, né? O que está acontecendo. Está acontecendo. Com o Serac. É muito louco. Eu estava até um dia batendo um papo com outro sócio do Fire e eu batendo um papo falando assim, cara, por mais que eu esteja em outros ambientes com outros mentores, mesmo eu ouvindo ele por muitos anos, eu muitas vezes sabendo o que ele vai falar e aprendendo algumas coisas do que ele está falando, eu tenho certeza o caminho que ele está seguindo. E eu não vou parar de seguir esse caminho. Então, acontece muito em masterminds, em clube de negócios, tem uma métrica que depois de 2 anos e meio, as pessoas saem. Isso é uma métrica. Só que eu nunca saí. E eu nunca saí porque mesmo falando assim, mas eu já conheço aqui as pessoas, mas eu já sei o que ele vai falar. Tal. Eu falo, cara, se ele está indo para um lugar que eu ainda não cheguei, eu tenho que continuar. E eu falo, até nos meus eventos, se eu estou te falando e você falar assim, não, você já falou isso e você não está fazendo, eu vou continuar falando. Você vai continuar ouvindo. Você não está fazendo. O que eu encontro, Rodrigo, de pessoas que precisam, por exemplo, ter uma equipe de vendas, investir em marketing, entendem, saem dos eventos com essa consciência e não fazem nada. É absurdo. E outro dia eu estava pensando, por que o Fire Club, junto com o Star, somados em número de pessoas juntos, são o maior clube dentro da liga? Cara, porque são 254 pessoas. Quase 300 pessoas. Quase 300 pessoas. Em número de pessoas, a gente é o maior clube da liga, somados, né? Então, por que são maior? Porque a gente vende o que as pessoas gostam para ensinar o que elas precisam. Porque se a gente vender o que as pessoas precisam, elas não compram. Elas estão cansadas. Elas entendem, as pessoas, que quando elas estão se divertindo, elas sentem aquele sentimento de utilidade, de felicidade. Eu estou me divertindo, eu estou aprendendo, eu estou me conectando, eu estou gerando negócio. Quantas pessoas nessa semana, na última semana, puderam frequentar os outros clubes da liga? Então, falando, Johnny, poxa, cara, esse poder do ambiente é incrível, eu estou me conectando, eu estou fechando negócio, eu estou aprendendo em outros ambientes. Esse é o poder do ambiente. Do mesmo jeito que eu posso aprender com você, você pode aprender comigo, vice-versa. Então, eu falo, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. O grande poder do ambiente não é one to many, não é um para muitos, é many to many. Porque se você sentar no ambiente e você só sugar, você não serve para aquele ambiente. Você tem que contribuir também.
Você tem que contribuir também. Eu lembro até do primeiro vídeo que você mandou, eu falei assim, cara, não faça isso. Você me corrigiu na hora. Você está se diminuindo no primeiro vídeo, cara, e você é muito maior do que você imagina. Você é muito maior do que você imagina, você pode ajudar muita gente. Cara, eu conheci a Direciona, eu fiquei tão feliz de conhecer a Direciona, o cuidado, o carinho, eu gostei da energia que eu senti lá, eu senti o time muito comprado, sabe? Com a ideia de crescer, muito comprado mesmo. E isso é muito legal. Porque isso é resultado de uma boa liderança, de uma boa empresa, de um bom ambiente. Nada disso seria possível se as pessoas não estivessem com você ali. Não, mas é importante frisar essa questão do FIRE na minha vida e na vida da Direciona. Porque quando eu conheço você, eu era uma pessoa que achava que estava no topo. Sempre cresci entre 20% e 30% anualmente, só que minha base de clientes, porque meus clientes são apaixonados, que nem agora eu estou gravando os podcasts, todos que eu ligo me dão sim. Vou gravar com prazer, nossa, confiam em mim de olhos fechados. Mas daí quando eu conheço você, aquilo muda a minha chave, porque a frase que você usa é qual? Tem muita gente aí sentada melhor do que eu, mas não tem a coragem que eu tenho. Então, passa o ridículo para conhecer o extraordinário. Então, eu vi a potência que tinha dentro de mim, que eu poderia, através de conhecimento com você, conseguir abrir minha mente. E eu nunca vou esquecer minha primeira hora de mentoria com você. Na verdade, foi 1h e 42 minutos. Foi uma aula. Você conseguiu abrir minha mente. Você conseguiu, sem a gente conversar, conhecer as minhas fraquezas. Então, você entendeu. Tô entendendo. Então, você teve problema com isso, você teve problema com isso. Isso aqui não estava ajustado. Porque você já trabalhou tanto com pessoas, já esteve em tantos clubes, que você hoje consegue ler as coisas que de fato acontecem com o empresário. E ali eu entendi que eu precisava ter um time comigo, precisava ter de fato um propósito, o que é a Direciona, onde a Direciona quer chegar, porque senão eu não conseguiria. Tem um colaborador meu, o Igor, que ele veio de um outro escritório, muito maior que a Direciona, mas ele só aceitou trabalhar na Direciona porque ele entendeu que tinha um propósito e um sonho. Legal. E ele falou isso, foi depois que conversei com você. Então, eu mudei a forma de eu entender os funcionários, entender meus clientes. Hoje eu entendo que eu tenho que estar muito mais fora. Para o quê? Para que o escritório cresça, que a questão cresça. Hoje eu estou fazendo 1 milhão de coisas, né? Todos do time entenderam? Todos do time entenderam? Sim. Isso hoje é difícil, a gente consegue estar... A gente precisou demitir uma pessoa. Uma pessoa. Porque é muito não difícil, se alinhou. Sabia? Porque é muito difícil. Isso é resultado de uma liderança forte, porque isso é muito difícil. Você, quem te conhece, sabe que você teve uma mudança totalmente drástica. De 0 a 100, assim, pisou no acelerador com tudo. Então, quando existe um ambiente que ele não está acostumado com isso, o ser humano já vê suas mudanças, então seria natural, como você falou, uma das pessoas não se adaptar. E está tudo bem. Não, mas aí eu demiti 4, daí no novo processo, 4 não se encaixou. E aquilo que eu lembrei para você, o Johnny tem uma frase, que é a frase que eu mais uso hoje. Contrata caráter, não contrata competência. Então, não negocia caráter. Uma vez que eu precisei ligar para o Johnny falou, você já tem a resposta. Faltou algum caráter? Demissão. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Acabou. Não tem o que fazer. Você pode ter a melhor pessoal do mundo. Exatamente. Tecnicamente, o que adianta, cara? Contratei os novos, alinhei cultura com eles, dou visão e tudo mais. Uma não se encaixou. Rapidamente é o que você fala. 2, 3 meses, resultado. Não tem resultado? Troca, que é o que você falou, a gente precisa ser bom, mas a gente precisa cobrar resultado. Então, você imagina, na experiência, minha irmã tem uma frase que ela fala assim, se na experiência, no período de experiência, está médio, está ruim. Ou seja, se no período da experiência a pessoa performa na média, ela está ruim. Exatamente. Porque no período da experiência, ela tem que mostrar o Rodrigão, cara, eu tô aqui voando, tô aqui para o que precisa disso, precisa daquilo. Então, assim, se está médio, está ruim. Então, assim, é muito legal ver isso, o quão carinho você deu e você mudou isso, né? Você mudou. Numa palestra lá que você ajustou uma coisa, você já fez com que o dinheiro do FIRE praticamente fosse pago por conta de uma palestra, sendo que você nem estava no FIRE. E não falando de FIRE, mas falando de ambiente, esse é o poder do ambiente. O ambiente faz você acreditar que é possível, faz você acreditar ter novas referências, faz você não se preocupar com o julgamento alheio. Eu falo assim, a gente precisa entender muito bem a vida. E na vida, se a gente, Deus me livre, a gente desaparece hoje, Deus me livre, a gente desaparece hoje, não tem 10 pessoas na nossa mão que vão realmente se preocupar com a nossa existência. Eu não estou falando assim que
Não tem 10 pessoas que vão no seu velório. Eu tô falando assim, não tem 10 pessoas que daqui um mês vão estar sofrendo ou a vida não vai estar normal por conta que você se foi. Então, já que nem todo mundo vai se preocupar com sua existência, por que você ficar se preocupando com a opinião alheia? Se você for o pior cara do mundo, ou seja, não tiver resultado, ou se for o advogado, contador, o médico mais top das galáxias, vão te criticar. Já que vão te criticar, faça o que tu queres, faça o que dá resultado, faça o que tá nem aí. Eu não tô nem aí. E eu costumo, recentemente, tratar o elogio e a crítica do mesmo jeito. Ou seja, tá me elogiando legal, pô, eu gosto de elogio e tal, mas, cara, o seu elogio não vai me parar, porque eu não vou parar por aqui. Eu quero ser mais, eu quero ser melhor, eu preciso, na verdade, continuar focado. E nem a crítica também. Aliás, a crítica é tão louca que eu falo que o nosso hater normalmente são pessoas próximas e as pessoas que são nossos fãs são pessoas que nem conhecem a gente. Então a gente tem muito mais hater próximo do que fã. Aquele cara que está te bajulando muito também, ele está fazendo uma inscrição para ser seu próximo hater. Exatamente. Porque, cara, é muito louco a vida. A gente tem que pensar nisso. Você falou que quem tem medo do ridículo não se aproximar do extraordinário, que eu falei isso mesmo. A gente precisa dar o passo de coragem. E precisa ter coragem para fazer as coisas na vida. Precisa ter coragem para as pessoas se julgarem a gente, coragem para falar com uma pessoa, coragem para se expor, para se engrandecer naquilo que faz. Porque muitas vezes a gente fala assim, pô, mas minha vida não é interessante? Quem sou eu? Cara, você é uma pessoa que viveu por muitas experiências, que pode salvar muita gente. Eu tenho até uma história que eu vou contar aqui no seu podcast, vou contar lá no Missão Day, que recentemente nós fomos para um cruzeiro, um navio. E nesse navio, uma história engraçada, mas que dessa história eu tirei um insight. Eu estou contando ela aqui, exclusiva nesse podcast. Tinha uma festa fantasia. Uma festa fantasia. E nessa festa fantasia, eu me vesti de Homem-Aranha, de um super-herói. E tem a famosa carreta furacão. Então nós fomos o Alexandre, que você conhece, que é o Lelê, foi de Fofão. Eu fui de Homem-Aranha. O Carlão foi de Capitão América e o Vitinho foi de Chaves. E o Léo de Popeye. Beleza, nós fomos de carreta furacão. Johnny, o que tem a ver com essa história que você vai contar nesse podcast? Entenda que vão ter uns insights bem, bem legais. Primeiro, começaram a chamar para o concurso de fantasia. Né? Imagina, a gente estava numa imersão com 169 pessoas, empresários, que me contrataram para dar conteúdo e eu fui à noite de carreta furacão. Olha que loucura. Aí eu tava lá de carreta furacão, tava dançando, tava brincando, ou seja, eu sempre me diverti naquilo que eu faço, sempre tive a minha essência, eu nunca fui um ator naquilo que eu sou. Eu tenho energia mesmo, eu sou divertido, mas, cara, eu entrego transformação e é isso que eu acredito que a gente pode cada vez mais transformar pessoas. Aí eu tava de carreta furacão, chamaram uma galera, né, para participar do navio. Chamaram, vem vocês. Aí, inicialmente, chamaram só o Fofão, que era o Lelê, porque a fantasia dele era a única fantasia que era legal. A fantasia do Homem-Aranha, que é a minha, a do Capitão América, do Chaves, do Popeye, a fantasia tudo capenga. Só que aí quando o Fofão foi, ele falou assim, não, peraí, não é Fofão, não, é a carreta furacão. Ah, a carreta, então pode passar. Aí lá atrás, lá no palco, antes da gente entrar, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Homem-Aranha? Não, Homem-Aranha. Fantasia tá ruim, pode ir pra... Chaves tá ruim, pode ir pra... Não, Popeye tá ruim, vai pra... Tá ruim isso aqui, não é concurso de melhor fantasia. Aí a gente falava o seguinte, eu não sou Homem-Aranha. Ah, não? Você não é Homem-Aranha? Não, eu sou da carreta furacão. Quando o cara olhava e falava assim, caramba, carreta? Não, muito boa. Qual que é o primeiro insight para a nossa área? As pessoas da nossa área se apresentam como contador. Quando você se apresenta como contador para uma outra pessoa, a outra pessoa na cabeça dela pensa o seguinte, prestadorzinho de serviço, aquela pessoa física, aquele cara tradicional, ultrapassado. É diferente de você chegar e falar assim, eu sou empresário de um ecossistema de soluções empresariais, contabilidade e um ecossistema de educação. Eu sou um consultor de negócio, conselheiro de empresas, por meio da contabilidade, por meio dos números. É totalmente diferente. Que na verdade é o que nós somos, né? Que é o que nós somos. E o posicionamento muda a percepção, percebeu? Sim. Eu sou Homem-Aranha, ruim. Eu sou da carreta furacão. Caraca, top, vai carreta. Aí entramos lá, começamos a subir no palco, dançamos, tal, não sei o quê. E aí, olha que loucura. E aí é outro insight. Hoje em dia, a sua empresa pode ser muito boa. A sua empresa pode ter resultados muito bons. Mas ela nunca vai ser maior do que uma comunidade. Uma mente próspera entende que o poder da comunidade é maior que qualquer empresa.
Nós subimos ali no palco, nós não tivemos o apoio de quase ninguém do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 5.000 pessoas. E do nosso lado, no nosso camarote, tinha em torno de 100 e poucas pessoas que estavam fazendo mais barulho do que as outras 1.000 e poucas pessoas. O apresentador fica tão chocado com a nossa comunidade e fala assim, cara, não é possível que esse número de pessoas aqui está fazendo mais barulho que o Cruzeiro inteiro. Faz barulho para essa fantasia. Aí a galera, faz barulho para outra, faz barulho para a carreta. A nossa comunidade deu show, assim. Então é o poder da comunidade. Ou seja, a galera estava se esgoelando ali. O que aconteceu? Ganhamos para o direito de voltar no Cruzeiro, tudo pago do Léo Santana, tudo pago. Porque nós subimos lá. Os 5? Os 5. Nos expomos ao ridículo, ganhamos e com o poder da comunidade. Tudo eu tiro um insight. Aí eu descemos, eu de carreta, e aí lá... Já não é Homem-Aranha mais, carreta. Carreta furacão. E aí eu desci e lá no camarote, um dos caras que estava em dúvida entre entrar no Fire ou não, chegou e falou assim, agora eu entendi o poder de uma verdadeira comunidade. Eu quero fechar o Fire Club. Então assim, de um insight divertido, que eu me expus ao ridículo, a gente teve um insight de posicionamento, um insight de comunidade e um fechamento de um contrato de 120 mil reais. Quando a sua mente está preparada, a mensagem chega. Para uma mente preparada, tudo é aula. Então, quando você tem essas histórias para você contar, você transforma elas em aula. Então, assim, não é questão de ser a carreta furacão, é questão de posicionamento, questão de comunidade, questão de gerar valor e questão de emoção. Naquele momento, o empresário falou assim, cara, agora eu entendi o poder da comunidade. Eu não estou fechando por conta da carreira, eu estou fechando porque, cara, olha o que você lidera, o que você motiva. Tem uns caras se esgoelando aqui para você, ali, para vocês. E assim, a gente estava muito feliz, a gente estava se divertindo. E eu falo, nosso trabalho é sério, é para ter resultado, mas não é porque é sério que precisa ser chato. Tem que ser divertido. A gente tem que gerar resultado. Eu tenho que aprender com você. Cara, Rodrigão, o que está dando certo aí? Está dando certo isso. Vou fazer a mesma coisa. Vou replicar aqui dentro. Está dando certo isso aqui, ó, Rodrigão. Faz isso aqui também, está dando certo. E isso, o poder do ambiente, é você se antecipar ao futuro. Você se antecipar às tendências do mercado. Porque se já é tendência, está atrasado. Então, você quer prever o futuro? Como fica mais fácil, por exemplo, você está num ambiente forte. Alguém daquele ambiente vai saber a próxima tendência. Eu falo muito que a educação é muito forte. Que toda empresa tem que ser uma empresa de educação. O Rodrigo é um mentor. Rodrigo é um professor. Rodrigo é um empresário. Ele está montando um evento na região dele que vai parar a cidade. Vai parar a região. E eu falo, toda empresa é uma empresa de educação. Mas daqui 5, 10 anos, talvez a mentoria high ticket e os eventos não estejam tão em alta. Porque nada é para sempre. Como na pandemia, lançamentos digitais, que agora não é a mesma coisa. Raríssimas exceções estão dando certo. Hoje, a parada que é educação, mentoria high ticket. Daqui a pouco não vai ser mais. Só que quando você está num ambiente, alguém do ambiente vai ficar sabendo o próximo movimento. É o próximo. E você está ali. E você, pelo simples fato de você estar ali naquele movimento, você entendeu aquele movimento. E aí, você com a comunidade da sua região, do seu segmento, você só vira a bazuca aqui. Ó. Gente, o movimento é esse aqui. Ó. Vamos para lá? Vamos. Bora junto. Eu brinco com isso. Vai ser difícil eu te deixar. Exatamente por isso. Então, ó, pegou o insight, pega tanto a crítica como o elogio, junta no saco e joga no lixo, porque isso aí só vai te travar. E trabalha sempre, não é uma intencionalidade de algo. Faça aquilo que você está pensando muito bem feito, porque a consequência, filho, é o sucesso. Não tem outra forma. Ó, ele entrou com o Homem-Aranha, criou a carreta furacão, ganhou, vai voltar para o navio e fechou um contrato. Olha, você está vendo? Você não fez pensando que o cara fosse fechar o contrato. Mas vocês encontraram dentro do meio o melhor e automaticamente as coisas voltaram para você. Não, sabe por quê? Eu sou muito intencional. As pessoas falam muito assim, as coisas vão mudar. O tempo vai passar, só o tempo... Cara, se você não for intencional com o tempo, cara, ele vai te jogar para baixo da terra, você vai morrer e ele vai falar assim, passou mais um bobo aqui na terra, porque você não fez nada intencional com ele. Você não foi intencional naquilo que você acreditava, você não foi intencional naquilo que gera valor, você não foi intencional naquilo para transformar a vida das pessoas. Não adianta você querer ser luz se você não ilumina a vida das pessoas. Não dá. Não dá. E esse insight do ambiente, né, que a gente ainda está em 2016 para 2020,
que é a minha história. Esse insight do ambiente mudou a minha vida assim, completamente. Que é o que você mesmo fala, pô, o ambiente, tal, a experiência muda a frequência, a experiência muda a ambiência, a experiência muda a referência, muda tudo. Porque o ambiente é o insight mais poderoso que eu tenho da minha vida. E toda vez até que eu brinco com a minha esposa, não, porque o ambiente, ela fala, nossa, amor, de novo. Eu falei, amor, esse é o insight da minha vida. Eu falo até para ela que a gente cogita mudar de bairro que a gente mora, não porque não tem escolas boas, porque eu quero que meus filhos estejam num ambiente que eles não são os melhores, que eles não são os mais ricos, que eles não são os caras que têm mais acesso, porque, cara, o ambiente vai moldar eles. Quer dizer que eles vão ter sucesso 100%? Não quer dizer. Mas a chance de eles terem sucesso é maior do que num ambiente que não tem tanta oportunidade, não tem tantas pessoas que estão falando sobre família, sobre oportunidade, sobre prosperidade, sobre negócio, sobre dinheiro, sobre religião. Eu quero um ambiente assim. Então isso é muito forte. Isso é de 2016 a 2020 e que eu trago até hoje, né? Mas foram anos muito fortes, foi a grande sacada para o negócio crescer. O Fire só nasce então em 2023 para 2024. As conversas começaram em 2023. Então, do ambiente que você estava, você entendeu que você também poderia, você e a Carla, ter um clube, ter uma mentoria, entendeu que você poderia desenvolver esse projeto. É legal até a gente falar em números, né? Hoje o ecossistema do Serac é um ecossistema que fatura 50 milhões anuais. E o que a gente construiu em 30 anos no ecossistema de soluções empresariais e contabilidade, a gente vai fazer em 3, 4 anos com a educação. Só a frente de educação, esse ano, vai faturar mais de 20 milhões. Então, assim, é algo muito grandioso. Mas voltando um pouquinho, que é ambiente também, eu comecei a trabalhar muito para empresas de educação. Então, o G4, Thiago Nigro, Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Larissa Manuela, grandes produtores de conteúdo digital. E eu comecei a olhar essas empresas de educação, que nós prestamos serviço de assessoria contábil, de assessoria consultiva. Falei, cara, olha que magnífico o mundo de educação. Porque você ganha autoridade, você ganha visibilidade, você ganha reconhecimento. E, além disso, a margem é alta, 60% de margem, e a responsabilidade é baixa. Perto do nosso serviço, nós somos contadores, quando a gente a gente precisa pagar o erro. Quando a gente tem um cliente na mão ali que a gente está fazendo uma folha de pagamentos, a gente está mexendo com vida, com sustento da pessoa, a gente não pode errar. Ou se erra, tem que se responsabilizar por isso. Aí eu falei assim, cara, um mercado muito interessante. E aí, antes do Fire, tá? A gente vai chegar no Fire. Qual que foi a primeira sacada? Eu tenho um cliente até hoje, que para mim é uma referência, que é muito palestrou no nosso primeiro Fire, que você ainda não estava, um cara muito bom para você conhecer também, chama Ricardo Novak. O Ricardo, ele é um dos maiores players do ramo de odontologia. Ele lotou Campinas. Lotou Campinas. Show do Thiaguinho. Show do Thiaguinho. Cara, o Ricardo Novak manda assim no grupo, gente, alguém tem contato do Bruno Mars? Assim, por quê? Eu tô pensando em levar para o meu... Eu falei, caraca, mano, Bruno Mars. Só que eu falei pro Ricardo, você é uma inspiração para mim, porque o que você fez em 10 anos, 12 anos, eu não sei quantos anos você fez, eu vou fazer em menos, porque eu tô fazendo o que você fez. E eu olhei para os meus clientes, né? Nigro, Joel, tal, essa galera de educação, mais o Novak, que também é nosso cliente de contabilidade, e falei, cara, o que ele faz pro dentista, inicialmente posso fazer pro contador. Eu posso treinar o contador, porque eu mapeei lá ó, eu lancei esse projeto no final de 2020 para 2021. A gente já devia estar ali no faturamento mensal de mais de 2 milhões por mês. Porque a gente já atingiu o primeiro milhão em janeiro de 2019. E aí eu mapeei o mercado contábil. Olha que interessante, Rodrigo. 60% dos contadores do Brasil não faturam 40 mil reais por mês. Nossa. E eu mapeei o mercado contábil dos mais próximos. Eu via que o mercado contábil tinha dificuldade em faturar 100 mil reais por mês. Eu falo, cara, pode até ser difícil faturar 100 mil reais por mês. Só que até você conhecer pessoas ou empresas que estão faturando 100 mil reais ou mais por dia. Que era o caso do Serac. Eu falei, cara, eu preciso mapear, preciso transformar a vida desses caras. Só que eu nunca gostei da palavra tradicional. Eu falei, preciso fazer um negócio diferente para criar algo diferente para essa comunidade. E aí que eu fiz? Tava lançando o filme do 007. Falei assim, já sei. Eu vou lançar o 00J. O agente secreto da contabilidade. Você já viu esse filme? Óbvio. Né? Cara, 30 vezes. Aí eu falei assim, vou fazer o 00J. E aí o storytelling, né, a história contada era... O Johnny do passado era o 00J, que é o agente secreto. Ninguém conhecia e construiu sucesso.
e por ser um agente secreto não quer contar nada para ninguém. Versus Johnny do futuro, que era o Johnny contador, que esse sim estava disposto a contar o que ele fez para chegar onde chegou. Então era o 00J atrás do Johnny contador, o 00J era eu e o Johnny contador também, só que o 00J atrás do Johnny contador para impedir que ele contasse. Recebendo uma mensagem, um filme totalmente cinematográfico com a minha esposa. Foi muito legal. Foi muito legal fazer o filme. Quando eu lancei, foi muito engraçado. Eu lancei, o contador é tão desconfiado que eu fechei mais contratos de contabilidade com pequenas empresas, pequenininhos, contratos pequenos, do que contadores para vir na imersão. Vieram 28 contadores na imersão. 28 contadores. E foi um motivo, cara, a gente ficou super feliz, fez uma imersão, não tinha nada cinematográfico, era uma sala pequena, tal. Fizemos a primeira imersão, demos o primeiro passo. E começamos a construir isso em 2021. Começamos a construir imersões, começamos a construir eventos, começamos a entrar no digital. Entrei de cabeça na internet com tudo, ou seja, não tinha quase ninguém no meu Instagram, 500 seguidores, rede social fechada. Comecei a fazer... Cara, em um ano, eu praticamente não passei de 10 mil seguidores. Eu demorei um ano para quase atingir 10 mil seguidores. No segundo ano, já bati os seus 30 mil. Aí do terceiro ano para o quarto, aí explodiu. Aí voou. E aí a rede social vem crescendo cada vez mais. E então eu me tornei relevante. Aí hoje eu faço palestras. O Vini acabou de fechar uma palestra minha recentemente por 52 mil reais. Faço palestra por 45, 40 mil reais. Fechei uma palestra uma vez, Roraima, por 60 mil reais. Então eu trago caixa. Hoje eu tenho contratos de influência com marcas. Eu tenho eventos que são geradores de visibilidade, de caixa. E em 2023... uma grande oportunidade bateu na minha porta. E não é. E essa é a sacada para quem está aí. Ela não bateu na minha porta porque eu sou o melhor. Ela bateu na minha porta porque eu estava me posicionando. Porque eu tive coragem para fazer isso. Porque eu tive coragem para fazer algo diferente que ninguém estava fazendo. Porque eu tive também a consciência e a humildade para reconhecer que tinham pessoas na minha frente que poderiam me ensinar isso. Que eu, gostando ou não, poderia aprender com elas. Que eu acabei de falar aqui. Pô, a gente pode aprender com todo mundo que tem resultado. Comecei a aprender a oportunidade no final de 2023. Flávio Augusto, Joel e Caio Carneiro me chamam para conversar junto com a minha irmã. Falam, olha, a gente está aqui para lançar e eu quero que você seja um dos cofundadores da Mentoring League Society, que é a maior liga de mentores do Brasil, um ecossistema de formação executiva, ou seja, formar empresários com acesso a vários mentores, vários clubes, e eu quero que você esteja com a gente como um mentor dos clubes. E engraçado que eu lembro que no contrato que eu fui assinar, e quando os novos entrantes entram na liga e assinam um contrato, o Fire Club é o primeiro clube ali assinado. Nós somos o primeiro clube a assinar o contrato. E eu fiquei muito feliz. Então, um bilionário como o Flávio Augusto, que já vendeu 2 empresas por bilhões, me chamando para ser sócio dele. E naquele momento, o Flávio também não me conhecia muito profundamente. Quem mais me conhecia é o Joel, e em segundo lugar o Caio, que já eram meus clientes. O Flávio também virou a ser, aconteceu também de ser meu cliente, e eu fiquei muito feliz, né? A Carla também falou, vamos apostar. E a gente apostava, que você sabe da história, eu assim, eu chegava para minha equipe comercial e falava assim, gente, esse ano aqui é o ano da consciência. 2024 a galera vai se conscientizar que o Fire é bom. Então a gente vai começar com 60 mil Fire e vamos ter no máximo ali, a gente vai trabalhar duro para esses 50 sócios. Aí eu lembro que eu sentei a bunda na cadeira em janeiro. 13 dias eu ficava das 7 da manhã às 8, 9 da noite. Call de quase 1 hora com um por um. A gente fez 50 sócios em 13 dias. Eu não conseguia, eu não levantava nem para comer direito. Entre uma call e outra, que acabava às vezes em 50 minutos... e aí eu peguei os early adopters. Os early adopters você tem, que são aqueles caras que se conectam com você, que estão esperando você lançar alguma coisa. Peguei aqueles caras mais vinculados comigo, que gostavam mais do meu trabalho, e assim, era quero. E o mais engraçado, sabe? Olha que legal essa história também, que eu lembrei agora. A gente faz uma lista, né, das pessoas que estão mais vinculadas. A pessoa número 1. A pessoa fez a primeira call, não comprou até hoje. A pessoa que tinha mais certeza que ia comprar, não comprou até hoje. Então, às vezes, você fala assim, cara, não, essa pessoa vai comprar. Ela não compra, ela te decepciona. Ela tá ali para te decepcionar. Eu tenho um carinho muito grande por esse casal, né? E não estão com a gente até hoje. E eu falei assim, se eu tivesse falado assim, poxa,
Se o primeiro não comprou, vou parar. Não vou parar. Vou parar, porra. Esse aqui é o mais apegado, é o mais vinculado, é o mais legal, me conhece. Mais próximo, mais me conhece. Vou parar. E deu muito certo. Então, hoje, o Fire Club é um dos grandes clubes dentro da Mentoring League Society. Você é nosso sócio. No mesmo ano você saiu de bronze e foi para prata? No mesmo ano eu saí de bronze e fui para prata. E essa questão, as pessoas falam assim, o que é bronze, prata, ouro? É só a questão do ticket. Você pode entrar no clube depois de ser aprovada, tem um due diligence, tem uma qualificação muito importante, tem uma conexão com eles muito importante, mas depois de ser aprovado, você pode chegar a ter um clube de ouro na hora. Só que eu sempre tive a consciência também. Quem está comigo desde o começo, eu vou levar comigo até o final. Quem está comigo ali, quem acreditou, eu vou levar até o final. Tá gravado, Johnny. Tá gravado, é isso aí. Sabe por quê? Porque o modelo de negócio é muito interessante. Quem já está no começo, quando ele vai renovar, ele paga 50% do valor. Então hoje, para a pessoa acessar o ouro, para você acessar um ouro hoje, para qualquer pessoa acessar um ouro hoje, a pessoa tem que investir muito dinheiro para acessar um ouro hoje. Só que lá na frente, quando eu levar esse clube para o ouro, que a minha pretensão é levar já no ano que vem, até o final do ano que vem para o ouro, quem está comigo vai pagar metade. E vai poder acessar outras pessoas que estão no ouro que jamais passou na cabeça da pessoa acessar. Então ela fica ao mesmo tempo vinculada, mas por algo bom. E esse é um princípio da honra, né? Honra quem te ajudou. Honra quem te ajudou. É igual, por exemplo, o Nigro me ajudou, tem que honrar o Nigro. O Novak me ajudou, tem que honrar o Novak. O Joel me ajudou, tem que honrar o Joel. O Flávio, cara. O Joel, eu conto essa história. O Joel me ligando uma vez para validar um projeto e falou assim: ô Johnny, tudo bem? Estou pensando em fazer isso. O que você acha? E o Joel fala, cara, muitas vezes eu tenho amigos que são meus clientes, que são os meus top 5, que eu peço sempre a opinião. O Joel me pediu a opinião outro dia, ele falou assim, cara, o que você acha disso aqui? Me deu a sua opinião como cliente, como meu amigo. Eu falei assim, como cliente, eu acho que você tem que fazer isso, melhorar isso, potencializar isso, porque é muito legal. Como amigo, acaba com isso. Por quê? Porque se eu fosse você, cara, não te dá o dinheiro que deveria dar, não te valoriza como você deveria valorizar. Eu gostaria que você continuasse como cliente, mas como amigo não. Então como amigo eu acho que você tem que acabar. Ele foi lá e terminou. E outro exemplo foi que ele me ligou e falou assim, estou pensando em fazer isso. O que você acha? Eu falei, tô dentro. Mas você não sabe quanto que é? Eu falei, tô dentro, meu irmão. Não importa. E tudo não importa o que acontece, importa como você reage. Por exemplo, você entrou no Fire. Minha cabeça é sempre assim. Eu vou lançar um negócio em janeiro. Inclusive você está na minha lista, tá? Na minha lista do top 15 ali. Top 15? Top 15 é assim que eu acredito, porque não adianta só estar vinculado. Tem que ter o potencial para esse projeto. Eu vou lançar um negócio em janeiro do ano que vem que foi assim. Eu tô pagando muito caro para aprender. Tô pagando 290 mil para aprender. Em 6 meses. Para aprender a fazer isso. Tô pagando 290 mil. Eu vou aprender e eu vou replicar na minha base. Então não importa o que acontece, importa como você reage. O Joel, nessa minha ligação, que foi há uns 2, 3 anos, era um programa que custava 120 mil. Eu peguei o conteúdo do programa dele, coloquei a minha identidade, a minha essência e vendi para 15 pessoas. Fiz 535 mil. Então não importa. Não é, o que é caro? É caro quando não dá retorno. Então quando você pega o Fire, você fala assim, cara, o que eu aprendi dentro do Fire? Cara, eu vou replicar para minha base, eu vou replicar para meus clientes, eu vou fazer evento, eu vou não sei o quê, eu vou pegar, vou mudar minha precificação, vou reajustar minha base diferente. Não importa o que acontece, importa como você reage. Não importa quanto você paga, importa o valor que você gera. Exatamente. O nosso preço não tem que ser balizado por como é o mercado. Qual é o valor que a gente gera para o nosso cliente? Exatamente. Eu falo isso. Todo trabalho, principalmente os contadores, precisavam imaginar que não é mais sobre honorário contábil. É sobre valor que você passa para o seu cliente. E isso o Rodrigo até comentou com você antes, né? Nós fechamos 2 clientes muito grandes no escritório. Porque na hora de levar, eu levei o valor que o Rodrigo, a Direciona, gera para esse cara. Eu não levei, contabilidade se faz assim, departamento fiscal se faz assim. O mercado faz assim. Exato. Não, vamos balizar o mercado. Cara, vou olhar com você, vou estar com você. Essa é a forma que a Direciona trabalha. É um ecossistema. Não é uma terceirização de contabilidade. Sim. Nós vamos muito além disso e temos um time muito forte com a gente. Então, você está conectado a pessoas, porque eu te vendo junto comigo, tá? Sim. Falei, se eu fizer um evento, o Johnny vem palestrar junto comigo. Exatamente. E a ideia é essa. E vem vender para você. Exatamente. Vem vender você. Exatamente. Vem vender a sua imagem. Isso é muito bacana, isso é muito legal. A gente tá junto nisso, tá nesse crescimento. Eu falo do foguete, né? Quando te chamarem para entrar no foguete, você não pergunta o assento, você só entra e vai.
Eu confio no Rodrigo. Vamos supor que eu sou seu mentorado. Eu confio no Rodrigo. O Rodrigo me gera resultado. Por que eu vou perguntar para ele? Se eu tenho certeza que vai me gerar resultado, não vou perguntar para ele. Eu não pergunto para quanto custa. Eu lembro quando o Joel J ele palestrou no Missão Contador 2023. Ele chegou lá, eu estava lá atrás, ele estava palestrando, falou: Johnny, quanto que você investiu em mim até hoje, comigo, nas coisas que eu te ofereci? Eu falei: R$550 mil. E eu falei: sem pedir desconto. Eu falei: não pedi desconto. Não quero pedir desconto. Eu não quero ser aquele cara que ele vai lembrar pelo desconto. Eu quero ser aquele cara que ele vai lembrar pelo valor que eu estou gerando do lado dele. Eu fiz a mesma coisa com você, lembra? Eu não te perguntei. Eu falei: como eu pago? Como eu pago? Não perguntei, cara, me dá desconto, nada disso. Como eu pago? Porque a conexão que eu tive com você foi realmente, esse cara vai me gerar valor. Então, por que eu vou negociar algo que vai me gerar um valor e rapidamente eu paguei o Fire? Olha pra você ver, né? Por isso que eu falo, não é falando sobre Fire, nada, é falando sobre negócio, sobre vida. Não importa se você, no começo, você vai ter aquela condição que vai te limitar ou vai te gerar, poxa, eu vou investir um dinheiro que eu não sei quando que vai voltar. Mas você está tendo uma visão clara de futuro e você está investindo em gerar valor, cara, o resultado Isso vem. É uma dúvida que eu tenho, Johnny, que você pode me ajudar. Que até esse final de semana eu tive com pessoas, ela vai ver o podcast, ela vai saber que é ela. Eu acho que é mais fácil a pessoa que não tem aceitar o desafio porque ela quer chegar em algum local, do que aquele que tem a grana e você não convence o cara a entrar no negócio dele e se tornar maior. Total. Por que isso? A gente fala que, quando a gente fala assim, uma pessoa pobre ou uma pessoa rica, pobre e rico de mentalidade. Existe muito rico, pobre de mentalidade. Não ajuda as pessoas, não cresce, não acredita em ninguém. Cara, existe muito rico, pobre de mentalidade. Existe muito pobre de financeiro, de recursos, e muito rico de mentalidade. Por isso que as pessoas que normalmente perdem dinheiro, constroem fortunas bilionárias e perdem dinheiro, elas voltam a construir fortunas bilionárias. Porque elas têm um modelo mental. Elon Musk, né? Elon Musk. Zerou uma empresa, investiu tudo na outra que estava zerada. As duas estão bem agora. Cara, as duas são... É modelo mental, conhecer as pessoas certas, investir nos ambientes certos. É muito legal isso. Quando a gente está com pessoas boas, quando a gente está lá no Fire, quando a gente está junto, a gente se diverte, a gente dá risada. Muito. Eu lembro quando você foi gravar lá o podcast, e eu falo que foi o podcast mais divertido que eu gravei em Campos do Jordão, a gente dá muita risada, porque, cara, você brincando, aí você me zoa, aí eu brinco com você, e a gente está nesse jogo do crescimento. Isso é muito legal, isso é tornar um ambiente leve. E assim, é leve, é familiar, é empresarial. Eu acredito muito nisso, em criar um Mas ecossistema. acima de tudo, Johnny, nós somos muito de verdade. E eu acho que isso faz a diferença. A gente consegue ser de verdade um para o outro e a gente vê isso muito dentro do clube. As pessoas são de verdade. Então, apesar de tudo que elas possam ter, elas são como elas são. Então, eu acho que a gente olhar no olho e pensar no que eu estou pensando. Eu me emociono com você se emociona comigo. Então, quando a gente é de verdade, né? Semana de semana eu ouvi, existem 2 tipos de pessoas, os de mentira e os de verdade. Qual lado você quer estar? Então, no Fire, assim, é essa questão de trazer quem eu sou, a minha essência, o Rodrigo, aquele Rodrigo escondidinho, para fora, que agora está gravando podcast, subo 5 reels por semana, gravo meus treinos todos os dias. Para mim, fazer eu não penso mais. Vai fazer evento. Eu não penso mais se ficou bom, se não ficou bom. Cara, eu ainda falo pro Rodrigo, meu social media, eu falo para ele, sobe o que você quiser subir. Entendeu? E me fala o seguinte, qual depoimento que você teve que você queira contar aqui? Eu sei que o podcast é seu, mas eu fico curioso. De uma pessoa que fala assim, cara, que legal que você está fazendo. Você teve algum depoimento assim? Tive. E não foi legal? Foi muito legal, porque eu não assistia os podcasts. Uhum. Eu tenho muita dificuldade de me ver na câmera, né? E aí eu falei pro Rodrigo, vamos continuar fazendo. Os primeiros vídeos eu gravava com teleprompter. De tão medo que eu tinha de domínio de fala, falei, quer saber? Vou falar do jeito que tem que ser falado. E aí teve pessoas que mandaram, olha, você mudou minha vida.
Eu entendo a sua dor. A dor que eu passei foi igual à sua. Então, esses dias mesmo, no último, né? O Rodrigo está aqui, a pessoa escreveu: eu precisava presentear a minha chefe e eu queria que você me indicasse o livro, porque eu não consigo pensar no livro. Aí eu falei para ela: pô, eu vou te presentear com o livro. Ela falou: não dá tempo, eu só me passo o nome, passei o nome para ela, ela escreveu no Instagram mesmo. Eu vou aceitar o seu livro. Eu não mandei um, mandei 2. Então, coisas que eu nunca imaginei que você consegue chegar até em alguém, a sua palavra, aquilo que você pode levar, a sua essência, de fato está transformando a vida de alguém. Então, o que você fala pra gente? Faça, o extraordinário vem. E é isso que eu estou sentindo. E não vale a pena? Muito a pena. Quando você vê uma pessoa falando assim, você fala: caraca, eu estou mudando a vida de uma pessoa, eu estou influenciando positivamente. E a gente tem que tratar isso muito bem, e essa consciência nossa, trabalho mental, precisa ser muito bom, porque, lógico, a aprovação é muito bom, a aprovação, mas a rejeição também vem, ainda mais na internet. Não, vem bastante. Então, ainda mais vem. Perdi 540 pessoas que sempre me seguiram, deixaram de seguir. Então, mas eu falo, se a aprovação é o que te move, a rejeição é o que te para. Exatamente. Então, assim, cara, eu só estou seguindo em frente. Segue em frente. Não olhe quem tá. Coragem. E é uma coisa também que você falou, eu lembro uma vez que estava lá na Direciona, você falou assim: não, eu estou com coragem, eu estou investindo, eu estou crescendo, eu trato muito bem meus clientes, mas eu já entendi que em uma hora ou outra eu vou perder algum. E se ele não entender o meu valor, que ele vá, que ele procure o outro. Eu já estou assim. Porque é assim. Eu falo, e agora entrando um pouco num viés do mercado contábil, Rodrigo, eu fico impressionado como o próprio contador, por muitas vezes, acaba com o próprio mercado. Vamos supor, eu e você somos da mesma cidade, pequena. A gente não tem time de vendas, nem eu nem você. A gente não está indo na internet, nem eu nem você. Nós dois disputamos o mesmo mercado regional. E aí a nossa incompetência em não saber vender prejudica o nosso próprio negócio, porque a gente disputa o mesmo mercado. Aí estou lá com o meu faturamento mensal de R$40 mil por mês. Perco um cliente de R$4 mil, 10% para você. Ao invés de eu bater no peito da autorresponsabilidade e falar assim: cara, isso aconteceu porque eu não estou vendendo, isso aconteceu porque eu estou parado, isso aconteceu porque eu não estou crescendo, o que eu faço? Ou eu abaixo o preço para jogar jogo de preço com você, ou eu te critico. Assim, você fala pro Rodrigo, não sei o quê. E eu não percebo que quem eu estou criticando é a própria profissão, é a própria desvalorização. Então tudo que você coloca antes de vendas na sua empresa ou antes do crescimento em estratégias de alavancas de crescimento da sua empresa, atesta a sua incompetência em saber vender. E aí você prejudica o mercado. Por isso que é assim. Se as pessoas falam assim: não, beleza, eu vou crescer, mas sai um cliente, pô, se ele for pro Rodrigo, cara, deixa ele pro Rodrigo. Eu falo, quanto maior o seu nível de desapego, maior o seu nível de coragem, cara. Desapega. Exatamente. Desapega das coisas. Deixa o cara aí. Esses dias mesmo, teve um cliente que pediu reunião para fechar contrato. E eu tinha já uma reunião agendada com o cliente. Eu falei: opa, venda tem que ser em primeiro lugar. Liguei para o cliente e falei: você me desculpa, mas eu preciso fechar aquele contrato. Já conversei com você sobre crescimento, mas eu preciso focar, eu te atendo amanhã. Qual horário que você quer? Eu mudo minha agenda. Fui lá, fechou o contrato. No dia seguinte, o cara, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, eu no meu notebook, lá, o que você precisa? Realmente a gente tem que mudar a cabeça. E você se valorizou na cabeça do cara? Muito, porque ele fala: pô, na verdade, o que eu fiz com os meus clientes, acabei de atender meu maior cliente, que foi o cara que eu gravei no primeiro podcast. Um grande beijo, Dato. E ele falou assim: como vai meu superstar? Oh, que tá legal. Crescendo? Quantos contratos já fechou? Como tá meu influencer favorito? Caramba, o cliente torce com você, o cliente vibra com você, o cliente entende que o crescimento ele está fazendo parte, porque ele te dá a estrutura para você crescer. Então, eu consegui criar ali um ambiente junto com os meus clientes que eles estão torcendo para mim, me manda direct, fala uau, me manda no WhatsApp, amei esse vídeo, melhora isso aqui muda, não começa com isso aqui não. E aceite crítica. Deixe com que a crítica pegue o que ela tem de bom só, não leva ela para baixo. O que isso pode me ensinar? Sim. Seja ensinável. Eu acho que o que eu mais estou sendo, desde que eu te conheci, me tornar ensinável. Então, cara, bora lá, vamos ver o que é bom, vamos crescer. E tá aí. E o cliente é engraçado, né? Porque agora, fazendo essa reflexão, fiz essa reflexão agora, o cliente participa da sua cultura. Porque se ele está torcendo e vibrando para o seu crescimento, ele está dentro da sua cultura. Porque se ele não vibrar para o seu crescimento, ele quer que você se ingesse
e atenda só ele. E se ele quer isso e você não acredita nisso? É que eu tentei deixar isso muito claro para eu não ter esse tipo de cliente. Porque é o que você falou, perder nós vamos perder, né? Mas eu preciso olhar que eu preciso crescer. Então o cliente está comigo junto nesse crescimento e torcendo pela Direciona, ou é melhor ele procurar aquele escritório antigo que não vai durar muito tempo, porque a gente vai sofrer uma transformação tão grande dentro da contabilidade, que é o que você vem falando para a gente. A contabilidade vai acabar? Vai acabar. Mas se você não se modelar, se você não fizer diferente, vai acabar para você. Mas se a gente fizer diferente, montar um ecossistema, encontrar um meio, tornar o que você fala, a inteligência artificial não tem coração e nem emoção. O contador tem que entregar isso para o cliente, coração e emoção. Exato. Que é o que eu estou fazendo, é virada de chave. Toda a tecnologia e inteligência artificial não veio para acabar com a ocupação, veio para acabar com o tempo ocupado, que são coisas totalmente diferentes. Quem investe em tecnologia lá hoje no escritório mesmo, os robôs fazem muita coisa, mas ele não atende o cliente bem. Não. E é aquele negócio, o maior poder de nós é sermos humanos, é ser humano, cara. Cara, a gente passou por tudo isso, a gente falou ali atrás, tudo que eu passei, como que você faz com as pessoas? Humano. Ambiente, humano. Vendas, humano. Rede social, humano. Cara, é só você pegar essa base. Precisa saber se conectar, precisa saber entregar valor, precisa servir o tempo todo. As pessoas falam assim, quando eu for rico eu vou ajudar muita gente. Cara, você tem que começar a fazer agora. Exatamente. Não esperar ser rico para começar a servir as pessoas. Tem que começar a servir as pessoas agora, pô. Eu falo, lembra de quem foi o primeiro servidor? Jesus Cristo. Ele veio para servir, serviu até morrer. Então, se ele serviu, que é o rei, que dirá de nós? Começa pequeno, eu falo, esses dias eu falei no escritório, ajuda a vizinha, ajuda sua mãe, ajuda seu pai, ajuda um amigo. Você pode fazer um bolo, você faz faz 2, bate 2, entrega 1 para quem você gosta. É simples, parece que é pouco, mas não é pouco para quem recebe. Mudando um pouquinho de... Antes de você mudar, só para finalizar essa parte de servir, e você falou de começar pequeno. Sabe a melhor forma de você servir sem você gastar R$1 é dando atenção para a pessoa. Exatamente. Se você der atenção para a pessoa, chamando ela pelo nome, ajudando ela em alguma coisa, dando uma palavra amiga, dando um conselho. Cara, isso já é o primeiro passo. E muda, Johnny. Você falou isso e eu não prestava atenção. Lógico, eu era introspectivo. Então eu ia num restaurante, eu nunca perguntei o nome. E foi uma das primeiras lições que você me ensinou. Qualquer ambiente que você tiver, quando o cara se aproximar de você, pergunta o nome dele. A partir dali, chama ele pelo nome. É uma recepcionista, é uma atendente de hotel. Não muda. Totalmente. Meu pai fala que eu ensinei. Eu falo assim, uma das poucas coisas que você me ensinou, ele fica zoando, né? Uma das poucas coisas que você me ensinou é isso, que ele fala isso também. Porque a pessoa se torna importante primeiro para ela. Ela entende, fala, esse cara... Porque eles não sabem que nível de vida nós temos. A gente pode estar muito bem vestido, mas ter uma vida mediana. Mas para ele ali, você está um pouco maior que ele naquele momento. Sim. Quando você honra ele chamando pelo nome... Acabou, o tratamento com você é outro. Ele fala, esse cara me chamou pelo nome. E realmente, é o que você falou, pequenininho. O que custa você chamar alguém pelo nome? Eu estava numa palestra esse final de semana, o videomaker lá, e ele é do mesmo do Fire, né? E coincidentemente eu estava palestrando num outro evento e ele estava lá. E eu estava falando sobre pilares de influência e eu falei sobre chamar as pessoas pelo nome. Aí depois que eu saí da palestra, ele falou assim, caraca, mano. Você é de verdade mesmo. Sabe por quê? Eu lembro, a primeira vez que eu fui te gravar, você chegou e falou assim, Thiago. Eu falei, mano, como que esse cara sabe meu nome? Como que esse cara tá falando meu nome? Eu falei, me senti bem pra caramba. Ele falou, caramba, muito bom isso. Mudando um pouquinho de assunto, o Johnny é esse showman, cara bonitão, mas tem uma pessoa que vocês precisam conhecer. Eu tava numa live, um dia ele ia entrar numa live, vou fazer uma live excepcional sobre rede social. E eu tive o prazer de conhecer a lindeza da Nélia, que é uma mulher espetacular, em todos os sentidos. Mas tem um coração muito maior que a beleza dela. Como que você conseguiu conquistar essa mulher? Cara, a Nelly, a gente se conheceu no mundo da dança. Então a gente frequentava os mesmos ambientes, né? E
E, assim, cara, muito natural. Eu não só pela beleza, e o caráter a gente não conhece no começo, né? Essa é a real. A gente não conhece o caráter, não conhece. A gente conhece a beleza. E mais uma coisa que me chamou muita atenção nela foi a questão familiar. Ela é muito apegada à família. Isso eu dou muito valor. Apego à família eu dou muito valor. Porque eu sempre fui apegado ao meu pai, a minha família como um todo, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos. E o meu pai, eu sempre tive um apego também muito forte falo que ele é meu herói, cara, é meu maior exemplo, assim, eu nem consigo falar muito dele. Eu lembro uma vez até falando sobre meu pai, eu lembro que a gente combinou de cantar aquela música do Fábio Júnior, Pai Herói. Sabe, Pai Herói? Pai. Então, Você conseguiu? Não, aí era eu, ele e meu avô. Aí eu juro que foi assim, ó. Foi assim, ó. A gente ensaiou. Eu tinha, acho que 15 anos. Foi assim, ó, juro. Eu juro por Deus que aconteceu assim. Vamos lá, começa a música. Pai. Eu comecei a chorar, eu fiquei no ombro do meu pai até o final da música, ele cantando e eu assim numa festa. E eu não parava de chorar. E aí ele e meu avô tentando cantar e eu chorando igual um... Eu acho que até tinha um pouco mais, eu acho que até, eu não lembro, de 15 e 18 anos. Ou seja, eu tinha ensaiado. Só que eu não conseguia falar, porque eu gosto muito de família. E aí eu conheci a Nelly no mesmo ambiente que a gente dançava, ambiente artístico. E aí o que eu valorizei nela, obviamente depois da atração da beleza, que é o que a gente se atrai no começo, é a questão dela ser muito família, né? Mas eu falo, o coração dela é bem maior que a beleza dela. Então, não, mas você concorda comigo? A gente não pode ser hipócrita de falar assim, não, Sim. eu já conheci o coração dela. Não tinha conhecido o coração dela. Eu conhecia pouco ela. E quando eu entendi a questão que era tão forte, a questão da família, e eu também, a questão dos animais, né? Sempre gostei muito de cachorro e tal, mas eu falo que a família dela me ensinou a amar todo tipo de animal, eles gostam muito de animal. Então são valores que eu me atraí muito por ela. E que hoje a gente está construindo uma família junto, está deixando um legado junto, ela é mentora junto. E tudo que eu faço, eu sei do poder que nós temos de trazer boas pessoas para perto. Eu falo assim, cara, você é um talento, você tem que estar com a gente. E eu lembro, né? A Nelly vai ver esse podcast, ela vai lembrar de mim. Eu falei assim, não, você é palestrante. Eu não gosto de palestrar. Gosta, sim. Aliás, se você não gosta, tem que aprender a palestrar, porque você não vai fazer tudo aquilo que gosta. Quem faz só aquilo que gosta, lá na frente vai fazer o que não gosta. Você precisa aprender a palestrar, você é palestrante. Não, mas eu não sou, eu não gosto. Eu gosto de falar para a câmera, não gosto de falar no palco. O que aconteceu? Agora palestrante. Agora palestrante. As pessoas te elogiam. Ela deu um show lá no evento do Douglas. A hora que ela deu as visões com a Disney. Ela continua achando, depois você fala com ela continua achando que que ela não é palestrante. Eu vou virar de mentorado para mentor com ela, pode deixar. Mas assim, é uma pessoa incrível, é minha esposa, eu tenho que honrar ela. Pessoa forte, guerreira, que eu amo demais e que eu desejo sempre o melhor. Né? E a pergunta que deve irritar vocês pra caramba, os filhos vêm quando? Isso não me irrita, eu quero até te fazer uma reflexão. Sim. Até para você entender, isso é legal também para os empresários. Ele me perguntou quando os filhos vêm, né? E a gente já está no processo de tentativa para os filhos virem mesmo. E eu nunca me incomodei com expectativa. Aliás, expectativa e pressão ela só acontece quando a pessoa é uma pessoa boa. Porque se você casa, qual que é a próxima expectativa? Você ter filho? Exato. Você tem o primeiro filho, qual que é a expectativa? O segundo. E aí, isso cria essa expectativa. A gente cria expectativa de pessoas boas. A gente tem que saber lidar com expectativas. Porque poderia ser muito pior se ninguém tivesse expectativa de nada de você. Ou seja, você é tão ruim... Ou você não tem... Cara, você tem que lidar. Ou seja, está criando expectativa de você? Pô, tem expectativa que o Missão Day vai ser um mega evento. Caramba, ainda bem que você tem essa expectativa. Significa que você confia em mim. Significa que você confia no meu poder de ter um evento legal. Eu sempre lidei muito bem com expectativa, então eu não me incomodo, né? Mas eu entendo que muitas pessoas se incomodam com... quando vem o filho? É igual, começa a namorar, quando vem o casamento? Casa, quando vem os filhos? Vem o primeiro filho, quando vem o segundo? Você transforma isso de uma forma diferente. Eu transformo de uma forma diferente. Eu já lido diferente. Falo assim, cara, pressão é um privilégio. Pressão, cara, por mais que incomode, você tem que saber lidar com pressão. E eu entendo. E eu falei pro Vini faz pouco tempo, que é do meu time, que, cara, cresceu comigo, é um cara incrível. Falo, cara, a gente tem que saber lidar com pressão.
Pressão é um privilégio. E eu entendo que muitas pessoas podem até ter problema psicológico com pressão. E é sério, tem que tratar isso, tem que lidar. Mas não existe crescimento sem pressão. Não dá para crescer. Raríssimas exceções você cresce sem pressão. Pressão é um privilégio. Expectativa é um privilégio. Quando tem expectativa... Pô, cara, eu cheguei na Direciona, eu criei expectativa que daqui a um ano, aquilo ali vai estar 3, 4 vezes maior. Nem vamos estar ali, né? Então, nem vou estar ali. Mas é uma expectativa que eu criei. E eu crio expectativa sobre as pessoas que eu confio, que eu acredito. Já precisa chegar ali e falar assim... Legal. Vou continuar sendo essa contabilidade aqui, com esses resultados. Legal, atingiram o resultado até hoje, muito bom. Mas vai ficar nisso aqui. Vai embora. Não é uma merda? Sim, não é muito melhor criar expectativa? Então, esse insight da expectativa eu acho que é um insight legal, porque é um insight que faz com que as pessoas falem assim, vem, cria expectativa sobre mim. Se você está criando expectativa é porque eu sou um cara bom. Tô sendo notado. Tô sendo notado. Espera. E pra gente finalizar, Johnny, eu fiquei pensando como eu ia terminar o podcast com você. E aí eu acho que é buscar... Talvez não seja, porque é aquilo que a gente conversou antes. O que eu gosto de você é assim, qualquer podcast seu, você não fala com a pessoa, você já inicia esse podcast, vamos que vai dar certo. Eu fiz a mesma coisa, aprendi com o professor, hein? Isso aí. Só tô indo embora. Mas o que me chamou, que eu conheço um pouquinho você, apesar que não dá para separar muito o showman que você é da pessoa de coração gigante que você é. É a mesma pessoa, a gente não consegue ver você sair da linha, né? Você é o mesmo Johnny, no palco e fora do palco. Mas ali dentro do seu Instagram, o que me emocionou bastante foi a viagem com a sua família. Ali dá para ver nas fotos. Qual delas? O que você fez com seu pai, com a Carla, com todo mundo. Uhum. Seu pai, sua mãe, a Carla, o esposo, você e a Nelly. Que vocês estão em motorhome, sabe assim? Aquilo, como foi aquela viagem? Porque a gente que olha ali, eu não me atentei ao que está escrito, eu me atentei ao seu olhar. Ao olhar da Nelly, ao olhar do seu pai. Um grande abraço. Você sabe que eu tenho você como um segundo pai, porque o abraço que você me dá, a atenção que você me dá, as mensagens que você manda no meu particular, São Martins. Não, nem posso chorar aqui, mas eu tenho que te mandar esse abraço especial. Como foi isso? Porque para mim era um negócio que eu falei, gente, é o Johnny. Cara, a gente gosta muito de viajar, muito. E eu falo para todo mundo que o contexto quem você é reflete realmente não só o seu resultado, mas reflete a pessoa que você é. Hoje eu tenho pelo menos uma vez por ano fazer uma viagem com meu pai. Eu sou só eu e meu pai, ou eu, minha irmã e meu pai, porque é uma viagem que a gente traz um off-site. Off-site a gente leva para um ambiente fora do ambiente de trabalho para se divertir, para ter um tempo de qualidade com meu pai e para falar sobre negócios. Mesmo a Nelly estando no negócio, minha mãe estando no negócio, é uma viagem dos três, da presidência e vice-presidência, e que traz essa questão familiar. Uma viagem com meu pai. E tem uma viagem, eu estou falando uma viagem no mínimo, tá? Por ano também, com a família inteira. Tem que ter essa viagem. Não importa o que vai acontecer, tem que ter essa viagem. Eu lembro que faz 2 meses eu comecei a fazer minha agenda do ano que vem, né? E a minha agenda do ano que vem tá um caos, assim, de eventos. A gente tá fazendo 2 eventos por mês, tá um caos. Só que todo lapso eu vou estar viajando. Não importa. É uma viagem atrás da outra. E todo lapso eu vou estar viajando. Vou com minha esposa, com meus pais, vou com minha esposa para Dubai, vou com meu pai para Nova Zelândia, vou depois para Orlando, depois vou com a minha mãe para Califórnia. Então, assim, eu já programo, como você falou, sou totalmente intencional, eu já programo para viver esse tempo. Porque eu achei... no meu trabalho, eu encontrei, melhor dizendo, no meu trabalho um prazer muito grande. Eu tenho prazer em trabalhar. Eu tenho prazer em gravar podcast, eu tenho prazer em subir no palco, eu tenho prazer de falar com a equipe, eu tenho prazer. Se me deixar, eu fico o tempo todo trabalhando. E até em viagem trabalhando. Só que o único momento que eu tenho de qualidade com eles é nos momentos de viagem, que eu não deixo de trabalhar. Eu continuo trabalhando. Mas foi a vida que eu escolhi. Eu pedi para ter essa vida. As pessoas falam, nossa, sua vida é muito corrida, sua agenda é caótica, tal. Mas eu pedi para ter essa vida. Eu pedi para ter essa vida de pressão, de risco, de coragem, de ter muitos desafios, ter perda de clientes, ter pessoas reclamando, mas ao mesmo tempo
transformando muitas vidas, podendo viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser dentro da minha agenda, para qualquer lugar do mundo, podendo comprar as coisas que eu quero. Então, tudo isso eu fiz de forma intencional. Tudo isso foi o dia 1 que eu pedi. Eu pedi para ter isso lá atrás. Eu construí isso intencionalmente. Então, dentro da minha construção, eu não abro mão. Eu viajo mesmo, eu curto mesmo, eu passeio mesmo com a minha família, porque são as pessoas que são mais importantes da minha vida. Né? A nossa família é base. Por isso que você mesmo é um cara que fala assim, Johnny, e não é só você, muitas pessoas falam, eu sou o único player do mercado que em todos os meus eventos a minha família está. Minha família não entendeu só a importância de estar no evento, estrategicamente, mas também a importância de estarmos juntos, construindo junto aquilo. Então, quando minha mãe está ali, ela está curtindo, ela está vendo o filho dela, ela está conversando com as pessoas, ela está vendendo, minha esposa está ali a mesma coisa, as crianças estão ali participando, a gente está ali e a gente vem fazendo um movimento que é aquilo que eu te falo. Cara, você conhece alguém que está furando a bolha como a gente está furando a bolha? Não. Cara, não tem ninguém que consegue furar a bolha. Todos os outros players, eu nem me comparo com ninguém, porque outros players eu quero mesmo que tenham muito sucesso. Você nem tem tempo para isso. Cara, eu torço muito pelo sucesso. Quanto tem algumas pessoas falando da gente, cara, eu quero mesmo mais que falhe, eu quero mais que você cresça, eu quero mais que você tenha sucesso, porque você está fazendo uma transformação no mercado que eu estou na mesma pegada. Então, assim, na verdade, você está me exaltando e eu não estou precisando disso, não. Eu estou caminhando pelo que eu acredito. E eu vou furar mais bolhas e eu vou levar comigo quem quiser crescer. Quem quiser se transformar, quem quiser fazer diferente, quem quiser criar evento, criar ecossistema de solução, quem quiser crescer a empresa. Esse é um movimento, Rodrigo. Eu estou muito feliz de gravar com você e toda vez eu me sinto bem da próxima de você, porque você tem os mesmos valores, você tem os mesmos ideais, você é um cara que critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, é um cara que está com a gente, é um cara que fala assim, pô, esse cara tá fechado com a gente, é um cara que está com a gente, que está comprometido em crescer e pra gente isso é muito importante, né? Pra gente ter pessoas boas, pra gente é muito importante. Então, na minha família, eu resolvi agora levar tudo para tudo quanto é lado, né? Vai para evento, vai para viagem. E também o mais legal de tudo isso, né, Rodrigo, é que eu tô levando as pessoas que eu gosto, que são as pessoas próximas, que é minha família, meus amigos, as pessoas, meus sócios que trabalham comigo, e os meus sócios do Fire Club, meus alunos, para viajar comigo. Então eu levo até para viajar. É Disney, é cruzeiro. Ano que vem tem Califórnia, duas Dubai. Né? 2026, volta a Orlando e África do Sul. Você já está em 26 já. 26 já. Já até o projeto de 26. O que é interessante te ouvir, Johnny, eu falo para as pessoas, crie um lar. Porque independentemente do que você precisa fazer, seja de trabalho, qualquer coisa que a sua vida seja uma loucura, você precisa ter um lugar para onde voltar. E você tem um lugar para onde voltar, seja com a Nelly, seja com a sua família, seus pais e sua irmã. Queria te agradecer imensamente por abrir sua agenda muito corrida e queria aqui te honrar de verdade, porque você é um divisor de águas na minha vida. Eu nunca vou esquecer do dia que eu te conheci. Eu nunca, em momento nenhum, aquele treinamento num domingo à tarde, você entrar, eu ter que ir embora, e aí eu te conheci e você mudou a minha vida a partir daquele dia. Eu sou um Rodrigo antes de te conhecer e um Rodrigo depois de te conhecer. Eu vou te honrar o resto da minha vida. Eu não tenho como eu me desconectar de você. Eu falo isso para as pessoas, porque a gente não pode dar honra a quem nos deu atenção. E você não me deu só atenção. Você pegou na minha mão e você falou, meu irmão, um dia você vai ser maior do que eu. E olha, muito obrigado por me transformar. E eu quero te agradecer imensamente, publicamente, porque agora esse vídeo falo já para todo mundo sobre você e todo mundo vai poder te conhecer. Bom, obrigado, eu que agradeço. Sinta que é só o começo, a gente ainda vai fazer muita coisa junto, vai acelerar muito. E eu estou muito feliz de ter te conhecido, de entender e participar da sua história. Você sabe que você pode contar comigo para as coisas mais simples, quando você me liga para perguntar, como as coisas mais complexas. Eu não sei de tudo nessa vida, mas tem muita coisa que eu posso ajudar, como eu também sei que posso contar com você. Obrigado aí. E esse podcast, 1, 2, 3 podcast além dos números, é só o começo também, irmão. Só o começo. A gente vai para cima, estamos juntos e chama. E a você que ficou até aqui, continua me assistindo, compartilha, curte e até o próximo episódio.